Olá, e-comecizeiros! Está no ar mais um episódio do Onicast, o podcast do e-comecizeiro raiz. Aqui eu trago sempre e-comecizeiros que têm uma jornada muito interessante que pode ensinar para vocês aí os desafios que ele passou, aonde ele chegou, como ele chegou, né, as dificuldades que teve. E dessa vez, ninguém mais, ninguém menos que ele, Igor Neiva, que antigamente era Igor Neiva, na época que ele era eletricista, hoje já um player relevante aí no e-commerce, por isso que eu nomeei ele agora de Igor Nave. Então, é ele, Igor Nave, se apresente aí para quem não te conhece. O Igor, na verdade, ele é da nossa galera lá do Professor E-Commerce, ele ajuda lá também, então às vezes a gente já fez live aqui, né? Então muita gente que está mais tempo no canal e já te conhece, mas se apresenta aí, quem que é o Igor? Fala galera, como o Brunão falou aí, nós estamos já um tempinho no e-commerce, né? Vai fazer 5 anos esse ano agora que a gente está no e-commerce. Nós vendemos utilidades domésticas, então estamos vendendo aí nas demais plataformas aí, como Mercado Livre, Shopee, Magalu, assim, as principais, né? As principais plataformas. E focado no nicho de utilidade, um pouquinho de decoração. É basicamente isso que nós fazemos hoje aí. Beleza, me conta como tudo começou. Né? Já deu spoiler aqui que você era um eletricista, e um ótimo eletricista, né? Inclusive, Muito bom, chamei né? ele outro dia aqui para arrumar as lâmpadas aqui de casa, que minha mulher me manda tem 6 meses arrumar, ele ainda não veio, mas eu sei que era um ótimo eletricista. Mas conta aí sua história. Cara, assim, eu trabalhava na indústria, né, como terceiro, né, de eletricista, e, assim, sempre, eu gostava muito de elétrica, porque eu sempre gostei de números, de mexer com esse tipo de coisa, então a elétrica tem muito cálculo, muita conta, projeto, essas coisas, então eu gostava disso. Só que onde eu estava, tinha poucos trabalhos dessa forma, né, era um trabalho mais braçal, um trabalho mais pesado, né, então aí eu sempre ficava inconformado com aquilo ali, eu não aceitava aquilo. Várias vezes eu trabalhava em lugares que era quente, aí tinha que usar o uniforme de eletricista, aí piorava ainda mais, era temperatura alta, no porão, tudo sujo. Eu chegava em casa, nossa, terrível, todo sujo. Aí eu ficava louco, falei, cara, tem que melhorar, eu tenho que mudar isso aqui, o que que eu tenho que fazer e tal. Então meu sonho era entrar direto para a empresa que eu trabalhava terceiro, entrar direto para a empresa, meu salário aumentava ali 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do meu salário. Aí eu almejava isso. E porque o serviço geralmente mais complicado fica para os terceiros fazer. Os que fica direto geralmente é um servicinho mais tranquilo ali, uma manutenção e tal. Eu ficava de olho nessa área, então eu era doido para isso. Tipo os Então, empreiteiros, né? Era isso. tipo os Mas empreiteiros lá que só, assim, só se ferra, né? exato, os E, empreiteiros. e antes de você Eu era continuar, esse desculpa empreiteiro. interromper, mas eu acho legal de falar, isso a gente estava tipo 2019, né? Esse momento, Isso. né? Não, E, assim, na verdade é o seguinte, eu entrei nessa empresa em 2017. uhum. E eu sempre fui muito, muito curioso, cara, assim, de pesquisar, estudar. Eu não me conformo em chegar lá, fazer só meu trabalho e pronto, acabou. E eu sempre buscava mais e tudo mais, E né? eu, Igor, Então, rapidinho, então, só lembrando aqui, ó, que eu quero só por contexto para a galera entender quem que é o Igor. aham, Você é de Betim. certo. Betim é tipo, se BH é uma roça, Betim é a roça da roça, para quem não sabe, a galera de São Paulo que está assistindo O aí. Distrito da Roça, Ele é de Betim, o seu pai é caminhoneiro, não é isso? exato. Caminhoneiro, ou seja, roda aí até se o seu pai é mais Minas, né? É Roda aí mais Minas, ele roda Minas Minas todo. inteira, isso. E a sua mãe Ela trabalha na área da saúde, né? No posto é de. do posto de saúde, né? Prefeitura, é, prefeitura. Então, um afegão médio, né? Só para a gente entender, e você Exatamente. fez curso técnico de eletricista, né? É, fiz curso técnico de mecânica, de eletricista, mas atuei mesmo só como eletricista. Tá, então continua aí sua jornada. Nessa época você tomava choque ainda, vai lá. Tem até um fato interessante, assim, na época eu ganhava, eu acho que uns R$ 1.400, ali o salário mínimo era uns 800, mais ou menos, e um fato interessante que aconteceu, eu tinha um carro e meu pai sempre falava comigo para mim poupar dinheiro, para mim guardar, ele falou, ó, ele usava a expressão, você não tem nem um passarinho para dar água, então usa essa vantagem aí, eu não te cobro nada aqui em casa, você, né, já tem comida, tem tudo aqui, eu não peço você ajuda com nada. Então, use esse aí para você crescer, para você guardar um dinheiro, para você fazer uma economia. Aproveita que você não tem nada, não compromisso com nada ainda, né?
Falei, tá bom. E você entrava aqui e saía aqui, né? Aí eu tinha E um você tinha carrinho, quantos anos? Vamos colocar isso que é importante também nessa época. 18, 19 anos, mais ou menos. Beleza, Isso bora. aí foi quando eu entrei lá Em uns 19, 2017, né? Você tinha uns 19. quando uns 19, 20 anos, mas 2017 tinha 20 anos, 20 anos. Aí aconteceu um fato interessante que eu não juntava dinheiro e tal. Aí eu não vou lembrar exatamente qual que foi o ano, mas o, eles prenderam o meu carro porque eu não tinha pago o documento. Isso era em agosto, eu ficava enrolando por causa de R$ 200. Eu não paguei, era uma multa. Não, na verdade eu paguei o documento e não tinha pago uma multa. Eu ficava enrolando para pagar ela e o documento não vinha. Aí eu fiquei jogando para frente, tá? E um dia a polícia me parou, cara, e foi prender meu carro. Aí eu falei assim, pô, aí eu falei com o policial, não, eu vou pagar a multa aqui agora. E eu não tinha dinheiro na conta para pagar a multa, não. Aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu falei, vou pegar um empréstimo, pagar essa multa, falo com o policial, pensei, não, eu vou pagar a multa aqui agora. O policial falou comigo, seu carro vai sair preso hoje. Aí eu comecei a ficar inconformado comigo mesmo. Eu falei, eu não tenho coragem de pedir dinheiro emprestado do meu pai, porque meu pai me matasse se eu pedisse R$ 200 emprestado. E ele já tinha falado isso pra mim desde quando eu comecei a trabalhar lá com 18 anos. Ele sempre falou isso comigo. Eu falei, pô, como é que eu faço? Aí eu fui e falei assim: vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse carro. Não contei pro meu pai. Se ele ver esse vídeo, ele vai ficar sabendo. Vai ver, porque eu Ele vou sabe mandar. até hoje. Sou o maior fofoqueiro do YouTube, esqueceu? Prenderam meu carro, aí eu peguei emprestado R$ 500, porque aí entra multa, entra regularização do carro, pátio, entra um monte de coisa. Peguei emprestado R$ 500, dividi de duas vezes ainda, para me pagar isso. Aí na hora isso aí me deu um estalo, falei, cara, eu tenho que mudar de vida. Aí eu cheguei em casa lá, eu já comecei a pesquisar vídeo de investimentos, eu falei, não, tem que guardar um dinheiro, comecei a pesquisar várias coisas, e isso me ajudou a ter uma noção de como uma empresa funciona, porque para você comprar empresas da bolsa e tudo mais, você tem que aprender a analisar a empresa, ver se ela tá saudável, se não tá. Então no começo eu fiquei meio perdido, comecei a ver vários vídeos, assinei até esses negócios que auxiliam em investimento, tipo se fosse um blog, alguma coisa assim. E eu comecei a aprofundar muito nesse assunto e aprender e comecei a investir em bolsa de valores, ações e tal, e comecei a guardar uma grana desde então. Aí, como eu estava nessa pegada de estudar várias coisas e tal, então eu fiquei até mais ligado, até o trabalho melhorou para mim. Então, eu tive várias oportunidades dentro da empresa, inclusive de entrar na empresa terceira, que é voltando lá ao assunto lá que a gente estava quando eu estava querendo migrar para a empresa terceira. Aí, teve um processo seletivo. Isso em 2020 já, no começo de 2019 para 20 ali. Teve um processo seletivo em que era para uma vaga de, como é que é o nome? Planejador de manutenção. Era dentro da manutenção, não era eletricista, que é o que eu queria. Eu falei, pô, mas planejador de manutenção já é um serviço de escritório, já é sentadinho, já trabalha limpo. Eu já falei, pô, eu já tô. Só que aí eles falaram que era a vaga para quem tinha experiência como planejador ou para quem tinha muito tempo de experiência dentro da empresa. Aí só que o supervisor, que ele era planejador e depois subiu para supervisor, chegou para mim e falou: "E por que que você não vai candidatar na vaga?" Eu falei: "Cara, eu não me enquadro no perfil que eles falaram. Eu não tenho nem tempo de empresa e também não tenho experiência como planejador. Eu sou terceiro." Ele falou comigo: "Vai lá, candidata lá." Eu falei: "Cara," ele falou assim: "Não, qualquer coisa, se perguntar, você fala que eu que pedi para você fazer. Participa da seleção. Faz isso." Beleza. Aí ele sempre gostou de mim, esse cara, sempre, né, tive boas relações com ele. Aí foi, comentou para mim participar, eu fui, fiz e me chamaram o processo. Falei, bacana. Quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei perdido, porque só tinha cara mais velho, cara com faculdade já, gerente de não sei qual empresa, sabe assim, várias coisas. Eu falei, cara, eu sou um merda aqui. Eu sou mais bostinha que o restante aqui, galera com vários anos já trabalhando de eletricista, várias coisas. E eu tenho aqui 2, 3 anos de eletricista, sei fazer. Eu era, tipo assim, na parte do meu trabalho lá, eu era muito bom no que eu fazia, a galera, né, geralmente gostava do que eu fazia ali, mas nada perto dos caras, cara, muito tempo de experiência na minha frente. Aí eu falei, vou com tudo aqui. Aí lá, não era uma entrevista de emprego normal, era uma dinâmica de trabalho, eles queriam fazer, eu juntava grupos e tal. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para me destacar aqui, porque pelo meu currículo eu não passo, sem chance nenhuma, zero chance. Eu tenho que fazer alguma coisa para me destacar, eu tenho que falar, eu tenho que ir na frente, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Apresentar a dinâmica do grupo e tal. Aí juntou o grupo, aí a dinâmica era sobre máquinas, tinha umas máquinas lá, vou resumir mais ou menos, mas tinha umas máquinas. Você tinha que fazer um planejamento de manutenção mesmo das máquinas. Eles deram uma situação lá que
né? Tinha que entregar uma produção para tal empresa e tal, fizeram um caso lá. Aí, cara, na hora que foi para apresentar, que eu falei, quem que vai apresentar? Aí o que eu fui, um cara foi mais rápido que eu. Eu falei, caramba, não deu, mas tá bom. Aí depois eles fizeram uma roda que cada um apresentava seu caso e no final eu tinha que criticar algum grupo. Aí eu vi um grupo lá que errou, que eram três máquinas que tinha a empresa e eles botaram duas máquinas para fazer manutenção ao mesmo tempo. Aí eu fiz uma pergunta pro cara lá, eu falei, pô, você vai parar 66% da sua produção, cara? Como é que você vai fazer para entregar as peças e tal? Aí tinha um cálculozinho lá, falei explicando para ele, tipo assim, por que que não ia dar para ele entregar a peça? Eu falei, pô, você vai parar mais da metade da sua produção só para fazer essa manutenção aí, que ela é preventiva, é importante, mas você não precisa parar duas máquinas ao mesmo tempo para fazer isso. Aí na hora, assim, o cara olhou pra mim e tal, ficou olhando. Aí no final eu não sabia se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal. A galera do meu grupo, pô, obrigado, você salvou nós e tal. Eu falei, caramba, então arrasei nesse negócio. Aí depois, passou umas 2 semanas, um dos caras que participou da vaga comigo era eletricista lá. Ele chegou pra mim e falou, "Ô, me ligaram." Aí eu falei, pô, velho, foi o cara que apresentou do nosso grupo. Aí eu falei, pô, não passei, mas tá bom, cara. Eu acho que eu fui bem, se a galera me agradeceu e tal. Aí passou uns 2, 3 dias, o supervisor me liga, ô Igor, estão te chamando lá na RH. Aí eu falei, uai, que legal. E assim, eu não tinha que ir no RH lá, porque o RH da minha empresa era separado. Então, se eu era Ah, RH tá. de lá, era sobre a vaga. Então não tava te mandando embora, né? Não tava É. me mandando embora. Eu falei assim, beleza. Chegou lá, eles me botaram na salinha e falou, cara, você se destacou na entrevista. Você só não foi efetivado na entrevista porque a experiência, você não tem nenhuma experiência, não se enquadrava nos perfis. Mas aí, tipo assim, meio que o segundo era o menino que tinha entrado, como ele já tinha experiência que eles precisavam, eles colocou ele na vaga e ia me colocar na vaga dele, que era de eletricista, que no fim das contas era o carro que eu queria. Aí, cara, meu salário ia lá para uns 3.500, 4.000, fora o tanto de hora extra que fazia, então dava para tirar uma grana assim bem legal para mim na época. Eu tava ganhando R$ 1.500, pô, para subir para 3.500 com hora extra, os caras tiravam 5.000, já assim no começo, que fazia muito, manutenção dá muita hora extra, muito fim de semana, muita coisa. Falei, cara, não, vou mudar de vida agora. Já fiquei todo animado, fiz processo seletivo, fiz um monte de coisa. E em contrapartida também, eu comecei a comprar uns negócios no AliExpress. Na época eu estava estudando montar um negócio e tal, só que o negócio que eu queria montar era diferente. Era um plano B, assim. Eu queria fazer uma renda extra ali, um negócio assim, para mim pegar o dinheiro dessa renda extra e investir lá na bolsa. Meu plano era esse. Eu peguei e coloquei. Comecei a comprar alguns produtinhos e tal, algumas coisas para vender. E para vender não, desculpa. No começo eu comprava tela no AliExpress, comprava um telefone quebrado no OLX, com a tela quebrada, arrumava a tela e vendia ele consertado. Que aí eu ganhava dos dois lados. Eu ganhava na revenda, porque eu chegava pro cara e pagava bem mais barato no telefone dele quebrado. O custo de arrumar a tela era muito mais barato, que era eu que fazia, eu e um amigo meu que tinha na época. Então, nós dois, a manutenção era nossa e a tela eu comprava baratíssimo, que era no AliExpress. Então, tipo assim, dava uma boa lucratividade ali fazendo isso, né? Então, comecei a fazer isso aí também para juntar uma grana, só que eu não tirava dinheiro disso ainda. Eu ficava reinvestindo, comprava cada vez mais telas para fazer mais manutenção, para girar aquela grana ali. Deixava, não precisava daquele dinheiro. Fui fazendo isso em paralelo. Aí, cara, fiz exame todos os exames. No último exame, no psicotécnico, eu fiz ele numa sexta-feira, num sábado, lockdown, para tudo, cancela todas as contratações, para tudo. Na segunda, o dono da minha empresa chega para mim e falou: Igor, nós vamos precisar te mandar embora, cara. A Nemo que cancelou todos os terceiros. E eu não tenho onde te relocar, cara. Vou te dar um aviso, sai cumprir aqui 30 dias, vai fazendo. Tem um servicinho no escritório aqui pra fazer, tem uns negocinhos aqui e tal. Você vai fazendo aqui. E, cara, infelizmente, eu não queria e tal, porque eu era tipo homem-hora que eu trabalhava lá, né? Ele recebia minha hora, como ela cancelou, eu tinha que mandar embora. Aí eu falei, cara, de contratado pra demitido, assim, né? Do dia pra noite. Aí eu falei, tá bom. E o negócio tava girando legal. Dava pra mim já tirar um salário até parecido com o que eu tinha lá, ou um pouco menos talvez, porque já tava girando ali, né, esse esquema que eu tava fazendo. Aí na hora que deu, faltando 2 dias pra acabar meu aviso, já tinha comprado uns maquinários pra profissionalizar o negócio, tinha gastado uma graninha a mais, já tava bem mais profissional, já tava com ferramenta de quem arruma celular mesmo, tá pensando em montar uma lojinha de celular, alguma coisa. Aí o dono da empresa, faltando 2 dias, falou: Seu Igor, consegui encaixar você lá de novo. Você quer? Eu vou rasgar o aviso. Eu falei assim: Não quero.
eu vou tentar seguir, que eu já estava muito inconformado com essa situação. Falei, se o negócio da ANEM que voltar, eles vão me ligar lá, se o processo seletivo voltar, eles vão me chamar. Não preciso estar lá dentro para isso. Falei, não, eu vou sair. Aí deixei de sair, eu tava já tendo uma visão, eu expliquei para ele o que que eu ia fazer. É um cara muito bacana, nota 10 o dono da empresa que eu trabalhava. Ele falou assim: não, cara, se você tá vendo uma visão nisso, eu prefiro que você abra o seu negócio mesmo, vai crescer, cara. Falou comigo. Beleza. E aí comecei a fazer isso. Aí depois a gente começou a ter uma ideia, porque demorava muito para ganhar dinheiro, dependia da minha mão de obra para crescer. Então eu comecei a ver uma galera vendendo tela de celular no Mercado Livre. Eu falei, cara, e se eu também comprar mais telas, pego umas aqui para me arrumar, enquanto eu não estiver achando telefone para comprar também, eu já vou anunciando elas no Mercado Livre e vou fazendo aqui o que, né, o que vendeu, eu entrego, não deu, eu faço a manutenção e fui fazendo assim para ganhar uma grana. Só que tela é um grande problema, cara. Tela é um grande problema. Porque a tela, o cara que compra a tela no Mercado Livre, ele é o curioso, né? Não Pelo sabe menos aí. trocar Deus. Ele não sabe trocar. O técnico, ele compra lá da empresa que distribui para ele, eu não sei de onde eles compram, mas, tipo assim, ele não compra do Mercado Livre. Uhum. Aí, então, dava muito problema. Não que a tela vinha com defeito, mas que o cara não sabia mexer. E, cara, quem tá começando no Mercado Livre, uma reclamação é loucura. Então, o cara fazia uma reclamação, devolvia a tela, na hora que eu chegava, ela tava funcionando. Ou então o cara tinha queimado ela, você via lá que o conector tava queimado, deu bobeira lá e rasgou um pedacinho do cabo. Então eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a pensar o seguinte: eu via muito mais negócio no Mercado Livre do que nesse outro negócio. Eu falei, pô, Mercado Livre eu posso vender que eu não tenho limite. Aqui fazendo manutenção, cara, eu não consigo atender muitos telefones ao mesmo tempo, dá para ganhar mais ali. Aí eu fui e comecei a pesquisar novas coisas. Aí meu foco principal era o seguinte: qual produto que não dá defeito? Porque o problema era a reclamação, né? Uma reclamação já deixava minha conta no vermelho. Uma que eu tivesse, eu vendia muito pouco, né? Aí comecei a pesquisar. E em paralelo a isso, porque esse negócio era com um amigo meu. Aí meu atual sócio, eu conheci ele e falei, tô vendendo ali no Mercado Livre e tal, não sei o quê. E ele tinha uma loja de materiais elétricos. E o antigo sócio que eu tinha não queria profissionalizar a empresa. O negócio dele era, pô, eu falei, vamos abrir um CNPJ. Não, aí tem que pagar imposto, que não sei o que lá. Eu não queria profissionalizar. Eu falei, porra, não pagar imposto é bom, mas pra você crescer você precisa, não tem o que você fazer. Uma hora vai ter que pagar imposto, não tem como. Aí eu comecei a ver uns vídeos também no YouTube, já pesquisando de e-commerce, a galera falando que no AliExpress não dava escala, porque né, era só pra você começar ali, mas chegava uma hora que você ia ter que. Aí eu falei, vou começar Não, aí, desculpa, voltando. Esse atual sócio foi, me falou, você tá vendendo? Eu falei assim, eu vendo uns 10 mil por mês lá e tal. Aí ele olhou e falou assim, caramba, assim, comprando no AliExpress? Eu falei, é. Ele falou, eu conheço um cara que vende 300 mil por mês. Aí eu, pra mim, era o cara mais rico do mundo, né? Eu falei, porra, 300 mil? Esse cara é um bilionário, pô. Pensei comigo, eu não sabia o que que era 300 mil no e-commerce, né? Falei, pô, esse cara é um bilionário, velho. Tá louco. Eu falei, pô, me apresenta esse cara, eu quero aprender com ele. Não, vou marcar uma reunião. Aí ficou assim. Aí passou uma, 2 semanas, ele virou pra mim e falou assim, Igor, não, eu chamei ele, eu falei que, e aí? O cara lá não falou nada e tal, eu acho que ele tinha esquecido, que isso a gente tava no aniversário, trocando ideia, né? Eu acho que ele tinha esquecido. Eu falei, não, eu vou chamar ele aqui, vamos marcar. Ele falou, mas aqui, você não quer montar um negócio desse comigo, não? Porque ele trabalhava numa empresa de elétrica do pai dele, que tinha um sócio, ele era comprador lá, pai dele, né? O pai dele não atuava na empresa, tinha um sócio e ele meio que representava o pai dele na empresa. Aí o pai dele, ele foi e virou e falou comigo que o sócio lá do meu pai não quer montar no e-commerce, ele acha que não vale a pena e tal, não sei o quê, e eu fico brigando com ele pra gente abrir um negócio online, sempre quis, mas ele não quer abrir. Vamos abrir um negócio, eu não vou abrir no mercado do meu pai, a gente abre em outro nicho e pronto. Aí não vai dar problema com o sócio lá do meu pai, então eu falei, beleza, vambora, vamos abrir. E ele já falou comigo, aí a gente abre o CNPJ e tal, eu falei, beleza, então vamos abrir também. Aí ele foi, chegou para mim, já no primeiro dia, já tô mandando mensagem para contabilidade aqui, já tinha mais acesso a esse negócio de empresa, eu não tinha acesso a contador, não tinha acesso a nada, não sabia nada disso. Já mandou mensagem pro contador, já tô abrindo CNPJ, já tô criando e-mail, já tô fazendo isso, já tô fazendo aquilo. Eu falei, caramba, velho, o negócio deu bom mesmo. O cara tá querendo fazer um negócio certinho, que era o que eu queria, profissionalizar. Aí ele falou, no começo, aí eu já mandei a real para ele. Eu falei, cara, eu tô sem trampo,
eu tenho. Aí o dinheiro que eu tinha na bolsa, que eu falei lá atrás que eu investi na bolsa, tava lá. Eu falei, ó, é o seguinte, eu tenho uma grana que tá investida e tem o acerto da empresa. O acerto da empresa na época deu 10 ou 12 mil, não sei, alguma coisa assim, o valor todo, com FGTS, com um monte de coisa. Falei, ó, esse dinheiro da empresa aqui eu consigo ficar um ano sem pegar salário, sem nada dessa empresa. E o dinheiro que eu tinha investido na bolsa, que dava em torno de uns 20, 22 mil reais, alguma coisa assim, eu falei, isso aqui eu posso pôr na empresa. Aí ele foi, falou assim comigo, ó, vamos fazer o seguinte, vou começar com 1.000 reais aqui, ou 2 mil, não lembro, vou colocar aqui, não precisa entrar com dinheiro agora, vai só com o seu conhecimento aqui para venda, vamos comprar uns produtos do AliExpress, vamos vender. Deixa esse dinheiro aí, você tá sem trabalhar, eu tô trabalhando e tal, não tem problema não. Botou o dinheiro. Aí, pô, o negócio deu certo e tal, começou a vender, a gente começou a comprar aqueles relógios da Xiaomi, que vendia, que lá não dava muito defeito. Aí começou a comprar aquilo, começou a comprar um monte de outras coisas, que eu nem lembro mais o que que era, Ring Light, um monte de outras coisas, cara, e vendia, tava vendendo e tal. Aí na hora que a gente acumulou uma grana lá, uns 5.000 reais mais ou menos, nós falamos assim, ó, vamos comprar agora com o CNPJ nosso de fornecedor. E começou, ah não, minto, aí a gente foi também lá na visita a esse cara, que vendia o D também. Aí fomos na empresa dele, aí conversamos com ele e tal, e ele, meu sócio, era muito amigo, um passava contato um pro outro, né, de fornecedor, ele passava o contato de fornecedor da elétrica para ele, quando ele precisava e tal, passava. Aí foi lá, ensinou nós, lá, abriu as portas da empresa para nós, explicou algumas coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, acho que eu aprendi. Acho que eu entendi mais ou menos como é que funciona o negócio. Aí ele foi pediu pro cara o contato de uma empresa de UD. Ele falou, ah, vamos testar em UD aqui, vamos ver o que que dá também. Aí o cara falou assim com ele, pô, se eu tiver que passar meus contatos pra você, eu não vou poder te ajudar mais não. O meu sócio falou, pô, mas tipo, todos os contatos que você me passa, eu sempre te mandei, cara, do meu nicho. Agora você vai me passar um do seu, você vai. Ele, não, mas eu não vou poder te ajudar, não. Você vai virar meu concorrente. Aí o meu sócio falou, beleza, me passa o contato aí. Aí passou o contato pra nós. Aí foi, nós começamos a pesquisar produto e tal, não sei o quê. A gente foi conseguir, como meu sócio também, ele trabalha, ele já era comprador, então acaba que um representante conhece outro e tal, já foi arrumando uns contatos para nós, Judê. Às vezes o próprio representante dele tinha na pasta dele lá e tal. Ele começou a passar uns contatos para nós, a gente começou a comprar. Já nas principais marcas que a gente trabalhou hoje, Tramontina. Na época tinha uma empresa que a gente trabalhava que chamava Euro, que foi essa marca que deu confusão do contato. Foi indo, aí a gente falou, vamos fazer o primeiro pedido. Aí eu já ia precisar tirar uma grana lá. Aí eu fui, tirei uns 5.000 reais esse dinheiro que eu tinha, coloquei lá e falei assim, o restante que eu vou segurando, que se precisar de uma grana a mais, eu coloco. Aí o negócio foi começando aí, começando aí, começando a caminhar. Aí a gente aí vendeu, não, vamos lá, só para contextualizar. A empresa começou mesmo em setembro de 2020, que a gente começou a vender, aí abriu o CNPJ em novembro. De novembro, aí isso, abriu o CNPJ em novembro, aí a gente começou a comprar uns produtos, vender, 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 e a gente foi e fez a primeira compra no fim de dezembro, que chegou a primeira mercadoria nossa. Tanto que a gente faturou R$ 360 em 2020. Tipo, fizemos uma venda em 2020, que foi no finalzinho do ano ali. E, cara, não tava vendendo. Quando virou, porque também era um período ruim demais que a gente anunciou os produtos, né? Era ali, tipo, entre o Natal e Ano Novo ali, horrível. Fizemos uma venda. E a gente já vendia os eletrônicos, a gente estava parando de recomprar os eletrônicos. Então, todo o dinheiro que saía do eletrônico, a gente botava no caixa para depois ir lá no fornecedor e comprar. A gente migrou, falar, não, paramos com isso agora e vamos já comprar, fazer um negócio profissional. A gente não tirava dinheiro da empresa mesmo, podia fazer isso aí. Se a empresa não faturasse nada no outro mês, tipo assim, para nós não precisava do dinheiro, não tinha conta para pagar. A empresa era dentro da minha casa. Não tinha conta nenhuma, nem internet, luz, nada. Aí foi janeiro, quando foi em janeiro, assim, deu um boom, a gente vendeu R$ 17.000. E tipo assim, o máximo que eu tinha vendido era 10, né, com os outros negócios lá. Aí nós falamos, cara, acho que deu certo, hein? Pô, R$ 17.000. Aí meu sócio virou pra mim e falou assim, ó, você falou que fica um ano, né? Aí nós fizemos uns cálculos lá, falou, cara, quando tiver vendendo uns 35 mil por mês aí, já consegue pegar aí pelo menos uns milzinho aí, que aí você já fica tranquilo, você já consegue se manter, mas você não precisa ficar gastando da reserva que você tem aí. Eu falei, beleza. Na hora que vendeu 35 mil, eu não via dinheiro, cara. Não via. O dinheiro não apareceu. Eu falei, cara, como é que eu tiro mil aqui? O dinheiro não tá dando para comprar os produtos. Por quê? O que acontece? A gente tava vendendo muito, tá crescendo muito. Então o dinheiro não dava ali pra. Aí eu fui arrancando da reserva minha, fui vendendo os negócios para comprar produto e tal. E, cara, eu comprava quatro, vendia quatro na mesma semana.
comprava 8, chegava 8, vendia 8. Eu falei, caramba, e agora? Tipo assim, um problema ruim, né? E agora? O que que a gente vai fazer? Aí tinha um produto lá e a gente comprou 16, vendeu 16 na mesma semana. Eu falei, e agora ferrou. Não tem mais dinheiro, não recebi ainda, tem que esperar receber pra comprar, eu tô perdendo venda. Comecei a ficar louco. Aí fui, cheguei e mostrei pro meu pai. Falei, pai, olha o que que tá acontecendo. Olha esse produto aqui, tá vendendo e tal. Ele é mesmo? Aí eu vou olhando e falei, seu pai, você não quer me prestar um dinheiro? Não, meu pai sempre foi muito bom poupador, né? Até por isso que ele me dava aquele conselho lá atrás. Ele tá assim, você precisa de quanto? Falei, pai, uns 25 mil eu acho que vai ajudar. E como é que você vai me pagar isso? Falei, pai, faz uma parcela, camarada. Aí ele falou assim, quanto é que tá os juros aí hoje? Eu não lembro quanto tava os juros e tal. Sei que a gente combinou um juros de 1% ao mês. Combinei com ele. Falei, então tá bom. Ele falou assim, eu vou te cobrar juros pra você entender que nada é fácil. E meu pai sempre foi assim. Se você precisasse pagar uma academia pra mim, ele falou o seguinte, mas você vai lavar o caminhão pra mim, eu pago a academia pra você. Ele nunca chegou pra mim e falou, Ah, toma isso aqui de graça, simplesmente assim, não. Não, ó, vou te dar isso aqui, mas faz isso aqui pra mim, pra mostrar que, tipo assim, se você não trabalhar, você não consegue, não. Sempre me criou dizer. E eu agradeço demais ele por isso. Porque hoje eu sei que as coisas não são fáceis, então eu dou valor a isso aí, sabe? Aí ele virou para falar assim, não, vou te cobrar uns juros aqui de 1%, então. Era abaixo do mercado, não lembro se estava 1,5%, 2%. Acho que era 2% que o que a gente conseguiria no banco, na época, né? Hoje, hoje esses juros devem estar uns 20% ao mês aí já, né? Mas aí ele falou, vou te cobrar 1% ao mês. Tá bom? Tá bom. Aí deu, não sei de quantas vezes ele dividiu, ela deu uma parcela de R$ 750. Falei, tá tranquilo pra pagar, pai. Não preocupa não. Pegamos os 25 mil, colocamos no produto, aí começou, cara. Aí começou a vender, e aí esses 25 mil ajudou, porque a gente já conseguiu comprar produto para um mês, vendeu dentro do prazo ali, a gente conseguiu recomprar, deu, tipo, deu para fazer um fluxo de caixa legal. Aí o negócio começou a engrenar, cara. Começou a engrenar e começou a dar muito certo. Aí começou a sobrar uma graninha na empresa, porque a gente não tinha custo nenhum. Aí eu falei, não, vamos deixar esse dinheiro que eu tenho aqui, da reserva minha, acabar. Quando ele acabar, eu pego. Aí, cara, começou a crescer muito rápido, assim. Isso em janeiro, né, que a gente vendeu 17 mil. Em fevereiro vendeu, tipo, uns 25, 30, alguma coisa assim. No outro mês já foi 35, 40 e foi crescendo. A gente foi pegando esse dinheiro emprestado. Só que aí eu não lembro qual que foi o ponto. A gente pegou um outro empréstimo no Banco Bradesco também. Mas eu não lembro qual que foi o tempo que a gente pegou ele, mas eu sei que em julho a gente já tava faturando 100 mil. Eu falei, caramba, 300 não é. O cara não é bilionário, não. Aí eu comecei já a entender. Falei, pô, se não era problema por estar rico, né? não tô tirando. Eu tô vendendo 100 mil e não tô tirando mil de salário. Mas aí eu já tava também entendendo que o e-commerce tem margens mais baixas, já tava entendendo que o e-commerce ganhava num grande volume de pedidos, né? Porque se você pegar aí um empreendimento, e dependendo do nicho aí que fatura o tanto que nós faturamos hoje, cara, tem margens aí de 20% líquida, 15% líquida, né? Não é como se é muito difícil fazer isso. Então, aí o cara já tá muito bem, né? O cara já tá, vamos dizer assim, pro patamar que eu tava na época lá, o cara faturando 100 mil, sobrando 15, porra, em 6 meses, é loucura, né? Não dá pra fazer isso. E até então você estava só no Meli? Eu abri. Não, cara, quando eu abri o CNPJ, eu já fui abrindo, que foi um erro na época, eu já fui abrindo em vários marketplaces. Eu abri no Meli, na Shopee e na Americanas. Só que aí, quando nós não abrimos na Magalu, porque a Magalu precisava 3 meses CNPJ. Aí precisava dar o CNPJ fazer 3 meses, assim que fez, não sei se foi em fevereiro, março, uma coisa assim, a gente já colocou na Magalu também. Só que aí, cara, o que vendia era o Meli. O Meli que vendia. Acho que a gente entrou até na Olist também, logo no começo, já foi junto com a Olist. Aí a Olist, aí vendi o Meli e a Olist. A Olist era meu segundo canal. A Olist, pra quem tá começando, cara, é muito bom, porque não sei se ela tem questão de ranqueamento igual os outros canais, mas parece que o negócio lá acelera mais rápido no começo, né? Aí então começou a vender legal lá e tal. E a Shopee, cara, demorou muito pra começar a vender. Aí tava no início a Shopee aí, né, cara? Tinha acabado de chegar, né? Eu não lembro se cobrava. Se, Sim. se cobrava comissão, era pouco, cara, em 2020. Não, a Na época. Shopee, eu não lembro o ano, mas se não foi 2020, foi 19, foi 20. Eu acho que ela chegou em 2020, cara. Eu sei que assim, eu não lembro se cobrava comissão já na época, mas eu peguei, eu acho que eu peguei o fim, cara. Acho que no começo não cobrava, depois começou a cobrar 5%, parece. É. Mas eu peguei bem o começo ali daquela parte sem comissão, então, mas eu não vendia bem, cara. Eu vendia, mas era muito pouco. Porque o meu produto no começo era ticket alto, eu vendia jogo de panela, era 150, R$ 200 o meu ticket. Então.
para vender na Shopee, principalmente no começo da Shopee, cara, o que vendia era produto de R$ 25, esses negócios assim, até menos, É, né? R$ 2. Exato. Né? Então no começo foi muito difícil assim, eu comecei a vender bem, a maioria era tudo no Meli. Pessoal, caímos igual o Cruzeiro, mas voltamos rápido, diferente do Cruzeiro. Continua aí. Puta merda, aí é foda. Mas Cara, sabe o ó, Cruzeiro. detalhe, é cruzeirense, cara. Eu usou que eu não aceito cruzeirense, mas é mentira. Tenho muitos amigos cruzeirenses. Fazem É péssimas só a escolhas, zoação mesmo, né? mas continuam sendo os meus amigos. Continue aí, meu amigo. Mas aí o segundo canal que a gente começou a performar foi Americanas. E a Americanas era muito bom para nós, porque a Americanas o foco dela é em UD, né? Então a Americanas começou a performar bem para nós, começou a ficar legal, até ali aquele ponto lá, que acho que foi 2021 ali, eu não lembro quanto. Mas assim, cara, no primeiro ano, nós faturamos 1.200.000, 1.300.000 no primeiro ano de empresa. Cara, muito bom, hein? Aí, assim, mas assim, foi assustador, cara, assim, que... Só que aí, né, com algumas coisas erradas, mas não estava atrapalhando a gente de crescer, Tá, porque... pode te interromper um pouco? Pode. Que eu acho uma coisa legal para a gente conversar aqui nesse momento. Então, onde nós chegamos? Primeiro ano de empresa e profissional, né? Fora as experiências anteriores, completou o primeiro ano com mais de 1 milhão de faturamento. O que que o Igor fez de diferente que outras pessoas às vezes não conseguem ter esse resultado tão bom em um ano? Cara, eu nem dormia praticamente. Assim, é loucura, cara. Minha cabeça, assim, se você falasse alguma coisa que não era de trabalho comigo, cara, eu não funcionava. Parece que era. Hoje eu não consigo fazer igual eu fazia antes hoje. Eu não sei o motivo. Eu não consigo ter o nível de concentração que eu tinha. Eu acho que era por. Ah, e tem algumas coisas até importantes depois eu voltar pra falar também, que foi bem legal o que aconteceu. Mas, cara, eu não conseguia é, falar de outro assunto. Parece que era uma loucura, assim. Eu concentrava. Parece que eu acho que era porque. Tipo assim, cara, meu futuro tava dependendo daquilo ali, era um tudo ou nada, entendeu? Tipo assim, eu tava, até por umas coisas que aconteceu, que eu vou até voltar, que eu acho que pode ser por isso, bem rapidinho. Depois que eu saí de lá, me mandaram mensagem da empresa que eu fiz a oferta seletiva. Eu tinha, cara, 2, 3 meses faturando, tava vendendo uns 30 mil por mês, eu acho que. Pera, minto. Não, cara, estava no primeiro mês, assim, tipo, eu não tinha certeza que ia dar certo, hein? Porque quando eu tava vendendo 30 mil por mês, pra mim que tava começando o negócio, eu já tinha dado certo, né? 30 mil, eu falei, pô, já tô voando aqui já. Mas acho que foi no primeiro mês, assim, cara, eles me chamaram pra voltar lá. Aí eu falei, cara, mandei mensagem pro cara agradecendo e tal. Minto, não, 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 vamos lá. É porque eu tive duas oportunidades, na verdade. A empresa, como é a empresa terceira, ela fazia serviço em várias outras empresas. O gerente de uma outra empresa que eu prestava serviço também, que era dentro dessa mesma empresa, mas ela prestava serviço para outra empresa, ele me chamou falando que queria me contratar para lá. Aí eu fui agradecer ele, falei que estava montando um negócio e que eu ia apostar nesse negócio e tal, e agradecer muito a oportunidade, para não fechar a porta. Fui, cheguei, comentei com o pessoal lá em casa. Minha mãe falou: Você é doido, Igor, que não sei o que lá e tal. Meu pai virou para mim e falou assim: Ó, quando eu era novo, eu tive a oportunidade de ter mais caminhões, em comprar uma carreta, em fazer outras coisas. Eu não fiz isso porque era um risco alto que eu ia correr e se desse qualquer problema, ia faltar para dentro de casa. Então eu preferi não correr esse risco. Mas a decisão é sua. Qual que é o risco que você vai correr? Você não vai ficar sem comer. A única coisa que eu posso fazer, que eu não vou poder fazer por você é o seguinte: eu não vou poder dar dinheiro para você sair com seu namorado. O resto, pronto, eu não vou abastecer seu carro e não vou dar dinheiro para você sair com seu namorado. O resto, você tem, aqui em casa você tem tudo. Comer e dormir, você vai, né? Exato. Vai, Ele né? falou, então, ele falou assim, se você tiver que arriscar, a hora é agora. Depois que você casar, já é muito mais difícil, cara. Não é que não dá, é muito mais difícil. Aí fica mais pesado. Aí eu falei, beleza. Aí, cara, acho que por eu ter jogado essa oportunidade, tipo, eu não ter pegado um negócio uma das coisas que eu mais queria, aí eu fiquei louco. Falei, não, cara, esse negócio tem que funcionar. Eu acho que isso eu fiz para mim chegar nesse patamar de um ano ali de empresa.
chegar nesse nível de faturamento. Então eu estudava, fiz vídeo, assistia vídeo no YouTube pra caramba, comprei todos os cursos que você pensar, de todos os gurus aí que você pensar, eu já comprei curso, comprava todos Teve os cursos que te cursos, cara. atrapalharam, né? Talvez você tivesse vendido 1,5 milhão se não fosse os cursos aí que você comprou. Pode ser. Teve uns cursos aí que pedia pra me precificar com custo fixo e tal, aí foi chegando no Brunão, foi aprendendo que tava errado. Mas, cara, assim, aí eu acho que o que eu tinha de legal é que eu sabia filtrar bem, cara. Eu não pegava também tudo. É claro, né? Igual esse caso aí eu aprendi errado. Mas, porque eu realmente não sabia, mas tinha muitas coisas que eu conseguia fazer um filtro e falar, cara, isso aqui não serve pra mim. Isso aqui serve pra mim, isso aqui é interessante. Acho que não tem como, acho que nenhum curso a pessoa vai encontrar isso, uma metodologia perfeita. Você vai ter que escutar o que o cara tá falando e falar, cara, no meu negócio, isso não vai funcionar. No Cara, meu negócio, isso vai funcionar. Porque é assim que funciona, né? Os é, mercados são e, diferentes. e por que que é legal isso aí? É por isso que eu acho tão legal esse quadro aqui, o Onicast, porque eu estou trazendo. O nosso aqui é o nono que eu estou gravando. Cada um é uma história diferente, uma trajetória diferente, cada um fez de um jeito diferente, né? Mas eu quero que as pessoas vejam, cara, quais são os pontos em comum que todo mundo fez. Não quero dar aqui, quero que você tire a sua própria conclusão. O que Exatamente. que a maioria errou aonde? A maioria acertou aonde? Né? O que que da história dele tem a ver com a minha? Né? Porque, assim, por isso que eu quis fazer algumas chamadas, por exemplo, interferir e perguntar, não, como é que é a sua família? Né? Não é uma família que passava necessidade, mas não é uma família que estava sobrando. Tem gente Exatamente. que, às vezes, é uma família que passava necessidade. A gente trouxe gente que era família que passava necessidade. A gente vai trazer mais. Às vezes é uma família, porque às vezes tinha uma grana para o pai. Não, toma aqui, dá uma grana inicial. Né? E independente de como começou, quem fez com foco e tudo, e outras coisas. Se vocês têm que observar essa é minha ideia, cara. Aqui não é, eu não quero concluir nada, eu quero deixar mostrar que as pessoas mostrem a experiência delas, que vocês consigam e absorver o que faz sentido para vocês. E é isso, não tem fórmula. Se alguém te vender uma fórmula, não acredite. Veja que os Onicast aqui, que você vai ver, cada um tem uma trajetória diferente, um jeito diferente, e eu concordo, por isso que eu concordo 100% do que você acabou de falar aí. Então, para mim, cara, isso aí foi, acho que foi uma das coisas que eu mais fiz ali. E outra coisa, isso me ajudou também a acelerar um pouco o processo, que é aquela questão lá de eu estudar um pouco antes sobre investimento, sobre é, tem que investir, tem que retornar quanto, o que que é mágica, então esse básico aí eu não sabia 100%, mas eu já tinha uma boa noção, cara, do que era, por causa desse estudo meu ali. Porque, cara, no começo, para quem tá pegando, é muita informação, cara. É muita informação para o cara assimilar ali. É claro que hoje, se eu for comparar, eu sei muito mais do que antes, né? Mas antes, assim, o basiquinho ali, cara, era só eu ver um vídeo que eu aprendia, porque no começo ali, principalmente na época dos investimentos, eu vi uns vídeos assim, cara, de investimento, eu não entendia nada. Acabava o vídeo assim, eu falei, o que que eu assisti aqui? Aí depois você assistia de novo, depois você assistia de novo, assistia um outro vídeo, outra pessoa falando sobre aquele assunto. E eu sempre fui assim, por exemplo, eu vi um vídeo aqui, o cara falou 10 temas nesse vídeo, cara. Tem um tema aqui que o cara falou que é primordial para mim entender o vídeo, eu não sei o que que é esse tema. Aí eu pauso lá e falo, deixa eu ver o que que é isso. Eu vou pesquisar na internet. Ah, o que que é isso aqui que o cara falou? Para me entender, porque senão, cara, o cara fala 10 coisas no vídeo, fala duas palavras lá que eu não entendi, e essas duas palavras é importante no contexto do vídeo ali para me entender. Se eu não pesquisar, se eu não for atrás, eu vou ficar perdido, aquele vídeo não valeu de nada. Ou então eu entendi errado o que o cara falou. Então aí eu ia fazendo isso, aí eu fui aprendendo as palavrinhas, nomenclatura, então os basiquinhos da nomenclatura eu entendi. Agora, como fazer no meu negócio, aí eu fui aprendendo na prática, vendo vídeo, praticando, vendo vídeo. E eu também, duas coisas que eu fazia. Eu falei que eu trabalhava praticamente 24 horas, né? Mas eu não só trabalhava e eu também não só assistia vídeo, era um meio termo, cara. Eu pegava ali, assistia um vídeo e já pus em prática. Eu vejo hoje em dia, tem muita gente que parece que tem, eu não sei se medo não, né? Mas eu acho que, sei lá, acho falta de curiosidade mesmo, de pesquisar as coisas, cara. Tem tudo na internet hoje em dia. Então, eu não sabia fazer uma coisa, cara, eu ia e pesquisava. Pesquisava, olhava, via um vídeo, aí acabava de ver o vídeo, ou pausava o vídeo no meio, já fazia aqui, volta o vídeo de novo, vai, assiste várias vezes. Então, assim, pra você ter ideia, na época, eu comecei na época do Bling, eu aprendi a mexer no Bling vendo aqueles aulões, cara, de 2 horas que o Bling fazia, não sei se faz hoje, mas eram uns aulões de 2 horas, cara, e eu ficava lá vendo e fazendo aqui, ó, minha configuração aqui, mexendo, ó.
Cara, e assim, é isso que eu falo. Tipo assim, a galera às vezes fala, ah, tô tentando sair do lugar. Cara, mas você tá realmente tentando? Pra você ver, eu vi um aulão de 2 horas, 1 hora e meia, pra fazer uma integração, tipo, do Mercado Livre. Aí Chato pra depois, caralho aqueles alunos do Blink. chato pra caralho. E você acha que eu gostava? Claro que não, cara, mas eu tinha que ver. Aí, depois, mais um vídeo de mais não sei quanto tempo pra fazer a configuração de tal outro canal. Então, assim, cara, hoje até as plataformas também ficou mais fácil, mais usual também. Hoje em dia, os designers, até mais fácil você entender como é que funciona. Mas você vê, eu perdi um tempão pra ver umas coisas básicas. Né? Na época tinha que configurar um negócio de categoria lá, que, pô, vi uns vídeos umas 3 vezes, uns vídeos gigantes lá pra me entender como é que fazia. Então, assim, cara, foi muito trabalho, muita coisa, muita dedicação mesmo pra fazer. E assim, cara, eu fiquei praticamente uns 2 anos nessa pegada aí. Tipo assim, de loucura Foco total total. mesmo. Loucura total, foco 100%. Eu não fazia nada a não ser isso. Cara, Se não mas deixar. toda empresa que começa, que tem sucesso, começa assim, cara. E a gente tem fases, né, Igor? Tem fase que você tá mais de boa, tem fase que você vê, cara, isso aqui não tá legal, não tá andando, e aí você acaba que entra nessa vibe aí de novo e é mais 4 meses sem dormir e tudo, aí relaxa, né? Então, assim, galera, tem que Exato. entender isso, velho. É, não é fácil, cara. Eu não E sabia que igual. sua resposta ia ser essa e achei. É claro que tem as partes técnicas também, né? De, pô, usei tal estratégia, tal estratégia, mas isso é muito mais importante do que você ficar falando qual estratégia você usou e deixou de usar, né? Não, tem. Eu achei que você tinha falado do que eu fazia, mas tem estratégia também. Assim, basicamente o que eu fiz, cara, eu vendia grandes marcas também. Então, assim, das grandes marcas, eu comecei a entender que a curva A dela, que é o que os fornecedores me ofereciam, não tinha preço para competir. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tinha um jogo de panelas. Pô, no jogo de panela, pega o jogo de panela mais vendido aí do mercado. A Ah, o briga de jogo de preço é panela insana, é insana. é insana. Só que, cara, quem compra um jogo de panela, ele não vem perfeito, cara. Ele tem que comprar a panela avulsa. Então ele aí comprava a panela avulsa do jogo de panela que mais vendia. Porque o cara ia querer completar com a peça. Só que, claro, eu não pegava a peça que vinha no jogo. Eu pegava as peças que não vinha no jogo. Aí eu jogava lá e vamos dizer assim, muita gente comprava, porque o cara ia pesquisava o modelo, ele chegou lá, recebeu a panela, modelo tal. Ele vai pesquisar o modelo tal, vai achar minha panela avulsa. E, cara, os grandes não querem vender, não quer ter trabalho, cara. Panela avulsa dá muito trabalho, o ticket é mais baixo. Você tem que pegar a caixa, enrolar o negócio. O jogo de panela, o cara prega a etiqueta e manda embora. Ele não tem trabalho nenhum para mandar aquilo. Os grandes mesmo, os caras que tá brigando para esse preço absurdo, os caras não querem ter esse trabalho. Porque, no fim das contas, também a conta dele nem fecha, né? Ele tem que fazer um volume de pedido muito grande, custo de funcionário muito baixo. O cara já, se der margem, ele, o custo dele tem que ser ridículo. Então, ele não pode ter esse trabalho que eu tinha. Mas aí minha margem era muito boa, mesmo vendendo de fornecedores grandes. E eu conseguia fazer isso. Isso eu dei um exemplo, né? Mas eu fazia isso com todos os produtos, cara. Ah, curva A de tal empresa. Dei sorte com alguns também, cara. Eu fiz muito. Eu vou dar um exemplo aqui do ferro de passar, cara. Ferro de passar é brigado. Hoje em dia não adianta fazer isso mais, não, viu, galera? Já foi. Era uma oportunidade que eu achei na época. Eu pesquisei uma vez, eu não vou lembrar exatamente os valores, cara, mas assim, eu digitei ferro de passar no Mercado Livre. Deu 21 mil acessos, 21 mil anúncios lá, parece, alguma coisa assim. Aí eu fui digitei ferro de passar roupa, tinha 100. E ferro de passar roupa tava nos termos mais buscados. A palavra roupa, na hora que o cara digitava, mas tirava muita gente. E tava no termo mais buscado, ferro de passar roupa. A galera anunciava ferro de passar. Aí tinha 100 anúncios só, cara. E da marca que eu vendia, que era a Black Decker, não tinha praticamente nenhum, cara. Aí eu coloquei, aí tipo assim, Black Decker, cara, ó, se você compra um ferro lá por R$ 100, o cara vendendo a 110. É desse jeito, eu não tô exagerando, não. É isso aí que é a briga. Eu ia lá e botava o ferro por R$ 200, que era o preço que eu tinha que vender. E o ferro vendia, cara. E vendia bem. Eu não vendia nem perto do cara que colocava ferro a R$ 100. Ele vendia, sei lá, 10 mil peças no mês, eu vendia 100, cara. Mas pra mim 100 era muito. 100 era um absurdo aquilo ali. Aí eu vendia um modelo, depois vendia outro. Aí eu fui ranqueando o título assim na Magalu, fui ranqueando o título em vários canais, cara. Hoje, se você pesquisar ferro de passar roupa, tá ó, lotado. Mas muito. Deve estar quase igual ferro de passagem. Acho que hoje em dia a galera nem põe a palavra roupa mais. Mas, cara, eu ranqueei bem um anúncio na Magalu.
também fazendo isso. Eu vendo ferro até hoje na Magalu, porque eu sou um dos caras que tem mais avaliação no modelo de ferro que eu vendo lá. Eu sou, tipo, top 1 de avaliação daquele produto específico. Então, assim, o meu ferro até Mais hoje, cara, caro que todo mundo. é muito mais. Chegou um ponto que se você digitava ferro no mercado, na Magalu, já aparecia o meu, velho. Só que, você sabe, né? O algoritmo não deixa ficar aparecendo só os mesmos modelos, né? Então, mesmo o cara digitando só ferro de passar, essas coisas assim, aparecia o meu e os outros caras mais baratos, às vezes ficava lá em outras páginas e o meu vendia porque o meu tava lá no top, nos principais, no topo em cima ali da página. Então, o cara ia vendo os modelos que tinha ali concorrendo, gostava do meu, pô, Black Decker é uma marca muito boa, uma marca confiável, vou comprar. E comprava. Então, isso aí também me ajudou, questão de palavras-chave. Uma coisa que me ajudou muito também, eu só comprava produtos quando eu comecei, a alíquota era 4%. Mas na minha precificação, eu já colocava a alíquota de imposto 10, 11%. Porque eu falei, o produto que eu comprar hoje, ele tem que servir para mim até quando eu estiver na faixa de faturamento máxima ali do simples. Então, ou seja, porque senão não adianta. Eu comprei um produto hoje com 4% de imposto, ele dá margem. Na hora que o meu imposto tiver 7, ele dá prejuízo. Não adianta ter esse produto, porque eu vou chegar nesse patamar. Era questão de tempo, eu estava crescendo. Então, eu já comprava um produto que dava a margem que eu queria com a alíquota que eu ia pagar. Então, no fim das contas, minha margem era maior, né? Eu colocava lá É. 15% com 10% de, E de, de imposto. isso eu vejo. Cobrava 4. Muita gente não consegue entender essa diferença, cara. Uma coisa é precificação, é a formação do seu preço. Então, na hora de formar o preço, né, igual nesse caso, ele usou um imposto maior para formar o preço e chegar na margem dele de contribuição. Mas é claro que quando ele vender, a margem vai ser outra, vai ser, nesse caso, maior do que ele precificou. E tá tudo bem, Exato. Se eu né? estava Não tem colocando 15, eu problema. estava tendo uma margem de 21. Tá tudo bem desde que você meça a margem depois, né? Por isso que a gente tem Exato. ferramentas que hoje, antigamente nem tinha, mas hoje tem ferramentas que vão te falar a margem, vão te dar certinho qual que é a margem de contribuição e tudo. Então, não necessariamente ela vai ser idêntica à que você usou na hora de precificar, né? Exatamente. E eu fazia, assim, hoje em dia tem ferramentas, né? Claro que eu não fazia isso com todas as vendas, né, galera? Mas tinha pouco produto também na época, dava para fazer isso. No começo, assim que vendia, eu ia lá e fazia o cálculo para ver se a margem estava dentro daquilo que eu tinha feito. Eu pegava na calculadora mesmo ali, subtraía lá o custo, todos os custos e tal, depois dividia pelo faturamento para ver quantos por cento que deu, para ver se estava dentro do que eu coloquei na calculadora. Porque eu ainda estava aprendendo ali as fórmulas e tudo mais, então eu fazia esse teste. Aí no começo também, mas por vamos dizer assim, por uma instrução até do Bruno mesmo ali, que eu soltei essa no aulão do custo fixo, eu errava, só que eu errava de forma consciente também. É claro que isso ia dar errado depois que eu fosse crescendo, mas assim, no começo não, eu ia ter problemas futuros, eu não cheguei a ter um problema específico por esse motivo, né? Foi só uma correção mesmo, mas eu precificava lá meu custo fixo, eu considerava ele 5%. Só que eu não tinha custo fixo 5%, tava em casa, velho. Eu calculei, se pagasse aqui em casa aqui um aluguel de tanto, pagasse tanto de internet, se eu tirasse tanto de salário, isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí eu calculei lá, dava uns 5% na época. Aí eu pegava esse 5%, só que aí em vez de eu colocar a margem de 15 que eu queria, eu colocava a margem de 10. Uhum. Então, no fim das contas, ficava Não faz 15. toda a diferença. Não fazia Faz diferença. porque o custo fixo depois ele vai Isso. alterando, né? Então, E eu não ia querer abaixar a margem. Chegar um mas patamar que eu ia falar, para você não fazer diferença porque você não tinha custo fixo. isso. Quando ele começasse a chegar a 8, 10%, que pode, dependendo, pode chegar nisso aí, se eu chegasse a esse valor aí, cara, como é que eu ia fazer meu preço? Eu botar 10, aí já fica caro, É. entendeu? Aí eu ia ter que. E outra coisa também, é igual você falou, né? Custo fixo, você falou isso comigo lá na época. Uai, mas e se você tá planejando seu custo fixo é 5%? Se você faturar o dobro, seu custo fixo é a metade. Se você faturar a metade, seu custo fixo é o dobro. Não faz sentido. Então, tipo assim, eu falei, não, é verdade. Eu falei, então, cara, pra você crescer, não dá pra você fazer dessa forma. Porque pra você precificar com custo fixo, você tá fazendo uma simulação do seu cenário real. E daqui a pouco você cresceu, sua precificação tá toda errada dos outros produtos. Seu custo fixo abaixou, aumentou, o seu faturamento aumentou também. Então E o vai pior, né? Tem ficando. gente que faz isso e coloca essa precificação no custo base dele, que é, por exemplo, o custo que você vai jogar no RP.
Então aquele custo não é real, porque você aumentou com 5% que não existe. E aí você não tem controle de nada mais. Exato. Você não Não, aí sabe, fica você não louco. vai ter os números reais da sua empresa, É. né? Eu jogava no Excel, né? Isso aí lá para formar, mas no custo base é pior ainda, né? Então, olha só, galera. Então, só para a gente voltar ao assunto, senão o vídeo vai ficar 5 horas. Então, ó, primeiro ano, porra, sem grana, teve que fazer aporte, cara. E se você quiser crescer, você vai precisar de fazer aporte. Infelizmente, essa é a verdade. Então, você vai crescer muito devagar, se você, porque sem fluxo, sem caixa, você não consegue crescer rápido, né? Só te interrompendo também, Bruno, igual você falou. Eu tinha uma grana assim, cara, para quem tá começando, cara, ter 20 mil reais para você aportar é uma bela grana, velho. Muito Assim, bom, né? eu não comecei assim do negativo, sem grana nenhuma. Eu já tava estruturando desde 2017 que eu falei com vocês lá, fui juntando uma grana. Quando chegou em 2020, eu tinha essa grana, né? E essa grana eu juntava, cara, todo o dinheiro extra que entrava do meu salário, toda hora extra que eu fazia, férias que eu recebia, 13º, eu pegava essa grana e ó, colocava lá para me investir. Então, por isso que eu tinha essa grana, eu juntei durante muito tempo. E quando eu fui abrir a empresa, então, tipo assim, meio que eu tava planejando essa empresa, né, entre aspas, né, há 3 anos. Só que esse dinheiro, na verdade, que eu investi era para minha aposentadoria, né? E, Uhum. cara, também deu muito certo, e não tô falando para vocês fazerem isso, tô falando o que eu fiz e com os cálculos que eu fiz no cenário que eu estava, porque eu também, cara, eu fui muito louco, assim, entre aspas, né? Uma empresa começando, pedi 25 mil reais meu pai emprestado, daí 6 meses, 7 meses, sei lá, vai lá no banco e pede mais um empréstimo grande. Cara, eu tava, como eu tava muito imersivo no negócio, cara, eu tava enxergando, eu falei, cara, é só eu fazer isso aqui que vai dar certo. Eu tinha certeza do que eu tava fazendo. Tipo assim, eu tinha muita convicção daquilo, eu falei, cara, é só eu comprar isso aqui, já vai dar certo, eu preciso daquela grana, eu vou ter tanto pra pagar, e eu fui fazendo o cálculo, deu certo. Então, tipo assim, eu também fui muito corajoso, talvez até acima da média. Pô, no primeiro ano de empresa, o cara já saiu pegando 2 empréstimos, assim, de cara. Não, mas Então, eu acho que eu não vejo assim, não. Porque, ó, olha só, cara. Você estava 100% focado, 100% dedicado, ou seja, foco e dedicação e estudo. Então, e você já conseguiu criar rapidamente uma base de conhecimento que te deu é, estrutura para você, estrutura mental, vamos dizer assim, mental, é você isso. ter a certeza que ia dar certo, né? Então, assim, empreender, cara, é arriscar. Só que existe o cara que fez igual você fez, porra, estudou, conheceu o jogo, foi melhorando, foi focando e pegou uma grana para investir, já, pô, entendendo que ia dar retorno. Tem cara, vou começar e pega a grana, não foca, não estuda, não corre atrás, e aí, meu filho, vai se ferrar mesmo, não tem jeito, né? Quem Não faz gasta o dinheiro consciente todo, tem chance de se ferrar, mas tem chance de dar certo. Quem não faz do jeito que você fez, vai se ferrar, não tem entendeu? como, Vai né? se ferrar, não tem como, né? O cara fazendo igual eu fiz, você já tem chance de se É o que ferrar, eu né? falei, tem o risco, porque o risco de empreender é esse, cara. Exatamente. Você pode fazer tudo certo e vem um fator externo, às vezes uma mudança de imposto, o seu fornecedor quebra. Por isso que a gente fala, né? Sempre diversificar área de venda, produto, Não, e fornecedores. nessa época, eu não tinha entendimento de fluxo de caixa, cara. Eu fiz loucura, sabe? Podia ter dado errado. Eu peguei o dinheiro do empréstimo, velho, taquei, porque a gente não tinha, era no primeiro ano de empresa, eu não tinha crédito fornecedor, não. Ah, eu meti produto, não reservei nada pra recompra, não. Saí comprando. Compra tudo aí, vai. Vão comprando. Tipo assim, eu tinha inteligência em algumas coisas nesse ponto, mas alguns ainda faltavam a maturidade de negócio, tempo para me entender, que é um negócio de fluxo de caixa, como é que funciona. Isso aí demora um tempo mais para pessoa pegar, para entender o giro, como é que funciona. É muito importante aprender isso, mas acaba que é tanta coisa para você aprender que vai ficando algumas coisinhas para depois. Você É, vai aprendendo depois que você começa a sofrer problema de caixa, aí você começa é. e fala, opa, Todo mundo vai sofrer, não só uma vez, cara. Toda. Por isso que é tão difícil a gente subir de patamar no e-commerce. Mesmo sendo escalável, é o fluxo de caixa que vai te pedir de subir de patamar sempre. Se você tem que fazer muito consciente. Ó, o Igor tá contando o caso aí tem 2, 3 anos, 3 anos talvez. Ele não tinha nem ideia do que era. Hoje, ele dá aula de fluxo de caixa pra galera lá no curso. Né? Então, porque assim, eu por passei quê? muito Porque problema. ele viveu, correu atrás, e estudou, e correu atrás, e teve que estudar mais, e enfim. É assim a vida, o caminho de todo empreendedor é esse, né, galera? Vamos E, continuar? Para a gente ter bom, muita coisa ainda. Então, eu te interrompi lá atrás, quando você chegou no primeiro ano ali com 1 milhão e pouco de faturamento.
E de lá para cá? Cara, então, aí foi o seguinte, aí eu já tinha um pouco mais de experiência, cara, e eu continuei crescendo ali, eu não vou lembrar exatamente quanto que foi no segundo ano, mas, cara, eu já tava perto ali de bater o teto do Simples ali. Já Fez tava perto. 1.600 ali, né? O teto do Simples O tem que ser teto do Simples, o subteto, né, que eles é, falam, o né? subteto. Mas, Fez na 1.600. verdade, o segundo ano, eu acho que o faturamento anual não ficou perto. Porque eu tava faturando 1,5 milhão ali, eu terminei o ano ali faturando uns 150, 200 ali, se eu não me engano, não vou lembrar exatamente, alguma coisa assim. Mas aí no outro ano eu não cresci tão rápido, porque também é muito difícil, né, cara? No primeiro ano você sai do zero, qualquer coisa que você faz é 1.000% você cresceu, né? Então, que você já tá num patamar ali de 200 mil, você não faz 400 no outro, você não cresce 100% no outro mês. Antes Não, se lá eu você crescia, aportar, você até pode. cresce, mas é muito difícil. Mas, por exemplo, antes de você faturar 20, pra você faturar 40, você tem que É, aportar um tanto. Pra você é, faturar 200, você faturar 400, você tem que aportar outro tanto. É é. outro Tem as valor, detalhes. é É. outra empresa, são muito mais produtos, é outra estrutura, depende de novo. Então, assim, aí, cara, eu faturei isso também no primeiro ano. Peraí que eu tô tentando lembrar aqui. Não, pode ser arredondado. O que interessa aqui é ordem de grandeza, entender o jogo. Isso. Nesse ponto aí eu já tinha mudado de lugar, eu tinha saído de casa. Quando eu comecei a faturar ali não sei se foi 120, 150 mil, eu já precisei sair de casa já. Não tava cabendo. Então, eu cheguei a ocupar o quarto que eu comecei as mercadorias, era o quarto da minha irmã, que a minha irmã tinha casado. Eu tava usando o quarto dela. O quarto dela não cabia mais, comecei a usar a garagem. Quando a garagem não tava dando pra pôr o carro mais, aí eu falei, vou Cara, e é ter que ir assim, embora. todo mundo é assim, hein, galera. Eu tô rindo, mas É. porque essa história é a história de todo mundo, cara. Aí, cara, o pai do meu sócio, ele tem empresa há muitos anos e tal, e ele tem uma sede própria dele lá, e o terceiro andar dele era vazio. Então ele deu essa oportunidade para nós, para a gente ficar lá e falou, cara, não vou cobrar de vocês aluguel, pode ficar aí, vai crescer aí, fica à vontade aí. E aí, cara, assim, e a gente seguiu lá. Então ajudou demais a gente também, porque o aluguel também é um custo pesado. E outra coisa também que ajudou muito é porque lá ele já tinha toda uma segurança para proteger a mercadoria dele. Então a gente não precisou preocupar com segurança, com alarme, com não sei o que, nada. Era tudo, ele já tinha tudo lá na loja dele. Então a gente usou aquele espaço ali para a gente colocar nossas mercadorias, era só isso que a gente tinha que preocupar, botar as mercadorias e continuar vendendo. Aí, cara, foi crescendo. Aí, depois de um ano, né, de aberto, um ano e pouco, alguma coisa assim, eu comecei a tirar meu primeiro salário. Aí, ó, pra você ver, eu faturei 1,5 milhão, cara, e não tirei salário. Aí eu comecei a tirar meu primeiro salário e que mesmo assim eu cheguei pro meu sócio e falei assim, não, cara, vou pegar R$ 1.000 aqui. Ele falou, vai, não, 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 melhor isso aí, porque você não precisa ficar vivendo do mesmo jeito sempre, tá? A empresa já tá legal, dá pra pegar um salário melhor pra você. Vamos. Aí eu falei, ah, quanto? Ele falou assim, eu ia falar até mais, mas vamos uns 2 mil pra gente ir devagar. Aí comecei a pegar uns 2 mil pra mim dar pra me entender. Então, tipo assim, eu também tinha a mentalidade de enxugar o máximo, cara. Eu queria tirar R$ 1.000 de salário, velho. Tipo assim, o mínimo ali que eu precisava só pra pagar minhas contas e pronto, né? É Então é isso legal, também. porque assim, o cara começa a ver, tá vendendo 50 mil, tinha que trocar de carro. Né? Então, Isso. olha só, custo mínimo possível, dois ensinamentos aí, custo mínimo possível. E, cara, é claro que tem gente que às vezes não tem muita opção, tem filho e tudo, né? Não, E não tem, é outro diferente. mas tirar o mínimo que você conseguir nesse início de empresa, pô, até chegar num valor que, cara, tá sobrando tanto que eu posso tirar sem atrapalhar a minha empresa. Exato. Então, assim, tire um valor que não atrapalhe a sua empresa crescer, né? É Boa isso parte aí. do lucro, cara, deixa na empresa. Senão, né, você vai virar um CLT ali, você tá vendendo, tirando que a graninha, vendendo, tirando a graninha, você não, né, não vai conseguir criar uma coisa maior, né? É. Então, exatamente isso aí. Então, cara, aí eu comecei a fazer isso e tal, e a empresa começou a crescer. Aí no segundo ano começou a vir algumas preocupações, eu comecei a pesquisar sobre o próximo regime. Cara, não tinha nada na internet, nada na internet. Isso aí eu ficava louco. Aí eu sempre tive uma mentalidade, o seguinte. Peraí, não, e eu via todo mundo falando de abrir vários CNPJs e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não queria isso, velho, eu queria só um. Aí eu fiquei pesquisando, eu falei, não, mas peraí. Tem gente que fatura 1 milhão por mês no Mercado Livre, fatura mais de 1 milhão. Não tem como ele ter mais de uma, não tem como ele ter mais de um CNPJ faturando a mesma A conta. mesma Então conta. tem,
Então tem gente fora do Simples no Mercado Livre, então tem como. Se tem alguém do meu nicho e que faz isso, então tem como. Eu só tenho que descobrir como. Mas tem jeito. Aí eu fui correndo atrás e fui, tudo mais. Aí, cara, foi aí que eu comecei. Também aí nos eventos, buscar informação de quem já vendia mais do que eu. Aí lá eu encontrei. Aí eu não vou lembrar se foi no segundo ou no terceiro ano, tá? Eu já perdi completamente a noção dos anos aí. Normal. Mas eu acho que foi 2022, cara. 21 eu faturei isso. Eu acho que foi em 2022. Três. Isso, foi por aí, cara. Não faz Mas diferença. aí não faz diferença. Mas aí eu encontrei a galera da eBlue, cara. Aí começou a fazer um estudo tributário, porque em dezembro, em julho, eu faturei da eBlue, olha lá, ó. Eu conheci eles num evento, eu conheci um cara que era cliente deles e indicou eles para nós. O Gui O indicou guia, para né? nós. Isso. É. Foi ele que apresentou para nós e falou comigo que tinha um regime especial. Cara, e esse Gui também me ajudou muito, velho. A gente tava junto Porque nesse evento aí. Foi aqui no foi. Conquista de BH. Isso, e ele fez uma visita lá na minha empresa. Ele falou: Não, cara, quero ir lá conhecer, deixa eu ver e tal, porque eu contei pra ele um pedaço dessa história. E ele falou: Cara, você cresceu muito rápido, deixa eu lá ver, eu quero ver o que que você fez e tal. Eu fui lá, mostrei pra ele e tal. E falou: Cara, ó, olha sobre o regime especial, conversa com os caras da Blue, vai te ajudar. Ele vai fazer um estudo lá pra você, vai te ajudar. Eu falei: Tá bom. Cara, eu já tinha batido em julho 360 mil. Eu falei: Cara, se eu permanecer faturando isso, vai dar merda. Vai passar do sublimite e se fudeu. Aí você vai pagar É. imposto a rodo. Aí a Janja vai sorrir, cara. A Janja vai decorar a casa dela toda. Aí eu fiz um cálculo lá, eu fiz um cálculo lá que eu podia continuar faturando 350 até o final do ano, porque nos outros primeiros meses eu faturei menos, né? Então Uhum. podia faturar, mas eu não podia faturar muito mais do que isso, não. Tipo assim, ali era o teto mesmo, não podia continuar faturando mais do que isso. Falei, cara, agora eu vou dar uma segurada para mim estudar, para me entender, para mim fazer uma grana, um caixa, fazer alguma coisa para mim preparar, para mudar. Eu vou ter que mudar, vou estudar. Aí a galera da Blue fez um estudo para mim e falou: Cara, ô Igor, lucro real para você, inclusive você vai pagar menos imposto que você tá pagando agora. Eu falei: Ué. Só que aí eu falei: Cara, é muito tentador eu falar que eu vou pagar menos imposto que eu pago agora e mudar mês que vem. É tentador, porque você falou: Ô Igor, mês que vem você vai pagar menos. Claro que você quer. Só que, cara, eu falei: Eu não entendo nada, eu vou quebrar se eu fizer isso. Eu vou mudar para um regime onde eu estou completamente perdido. Falei, então, o processo mais correto é você migrar em janeiro, né? Então, eu falei, vou esperar até janeiro. Nesse tempo, eu estudo, eu aprendo o que eu preciso aprender. Aí foi outra época que eu precisei dar uma imersão de novo, cara. Aí foi chegando mais perto, eu entendi e tal, cara, e fui tentando aprender alguma coisinha ou outra, fui controlando ali também o faturamento para não passar muito, aumentava o preço de alguns produtos e tal. Fomos segurando. Quando foi janeiro, a gente mudou. E em dezembro a gente fez até uma ligação que foi importante para mim, que você lembra que eu estava desesperado? Eu ia mudar de regime e, cara, eu não estava conseguindo nem dormir direito. Eu falei, cara, dia um falta as tributação ainda. Apesar de eu ficar 6 meses preparando, cara, é tanta coisa que passa coisa batido, velho. Você tem tanta preocupação na sua cabeça, cara, que às vezes uma das coisas mais importantes você acaba e minha configuração não estava toda pronta. Eu falei com o Bruno, não, Bruno, calma, velho. Você não precisa estar dia um já emitindo nota no regime especial, não, no lucro real, não. Você pode emitir umas notas no simples no começo ali, depois a contabilidade corrige. Eu falei, tem como? Ele tem. Aí eu falei, opa. Aí eu já comecei a ficar mais aliviado, porque eu pensava que era assim, dia um, cara, eu já tenho que estar emitindo nota assim, É, eu lembro que a certinho. gente conversou, foi no dia 31, se eu não me engano, o dia 30. Foi no finalzinho, É, assim. você Aí eu já desesperado. Eu falei, estava. velho, não é assim, cara. Não... Relaxa, bicho. Você vai organizar e tudo, mas não Pois existe é. essa chavinha assim, microsegundos, 23:59 tá de um jeito, 0:01 tá de outro. Não... É Mas impossível. Mas a na gente. minha Por que que cabeça, eu falei isso? Porque eu já tive o mesmo medo que você, já. Eu aprendi isso na vida, sacou? exato. Aí eu fiquei louco, cara. Aí eu fui. Aí o Gustavo também, da Blue, me ajudou, cara. Ele trabalhou dia 31 e dia um mexendo nesses impostos pra mim, porque também senão ia ferrar a contabilidade, né? Você imagina lá, eu nem lembro quantos pedidos eu fazia, mas imagina lá, sei lá, 4 mil pedidos pros caras mudar. É, Aí, ele foi e fez pra mim lá, dia 31 dia um lá, e aí botei, e principalmente também o seguinte, porque se eu não tirasse, os meus produtos estavam no full, ia pausar, porque aí no full pausa. No full você tem que mexer.
Aí eu não queria pausar meu full. Por isso que eu falei com ele para ver se ele fazia para mim. Eu falei, pô, imagina eu no novo regime já faturando menos, com full pausado. Loucura, eu tinha que vender mais. Aí eu comecei a ficar perturbado também. Aí o Gustavo foi. Eu lembro que ele me entregou, cara, dia 1, 10 horas da manhã. Aí 10 horas da manhã do dia 1, eu fui lá e subi a planilha. Subi ela pra. Ó, pra você ver, galera. Dia 1, quantas pessoas. O que que vocês estavam fazendo no dia 1, né? Eu tava lá, cara, 10 horas da manhã. Antes de 10 eu já tava mexendo, né? Mas 10 horas da manhã eu tava lá subindo a planilha pra despausar meus anúncios do Full, cara, pra começar a vender no Full, lá no regime normal. Aí já começou a vender e tal. Aí, cara, eu entrei no mundo de hoje, né? Que é no lucro real. Que pro meu nicho, pra mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na empresa. Isso foi em janeiro de 2024, né, Igor? Um ano e meio Cara, atrás. eu acho que foi de 2023. Acho que foi 2023. Ah, Tenho quase certeza. Se você não tem noção do tempo, eu tenho muito menos, cara. Mas eu Eu tenho sou quase velho, certeza que né? foi, Um foi ano, 23, um velho. ano para você é muita coisa, para mim não é nada. Eu já fiz Foi tantos. 23, certeza. Sabe por quê? Eu virei regime especial em abril do ano passado e eu demorei um ano para virar regime especial por causa do crédito que eu tinha. Ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Tá certo. Eu fiquei um ano inteiro. Então, assim, Três, foi isso, não, foi isso dois mesmo. mil e vinte e três. Então, assim, eu demorei 2 anos para migrar. Então, agora eu descobri lá o que eu tava com dúvida lá atrás. No primeiro ano eu faturei 1,5 milhão. No outro ano eu faturei 3 milhões e, tipo, quase 3 milhões e 400, 3 e 500, ficou perto do valor lá do Terceiro sublimite, ano, né? você já foi pro lucro real. Terceiro ano já foi pro lucro real. Aí, cara, aí começou um negócio diferente, que aí em janeiro eu precisei rever a precificação dos meus produtos, entender como é que seria a nova precificação. Só que aí eu fiquei tranquilo, porque como eu creditei lá o ICMS, eu não pagava imposto, só pagava imposto de renda, né? Que é um imposto muito mais baixo do que a alíquota do Simples que eu pagava. Como eu tinha o crédito, eu usava desse crédito. Então, cara, eu tinha tempo para precificar, né? Eu não ia tomar um prejuízo, né? Vamos dizer assim, né? Claro que eu poderia estar consumindo um pouco mais do crédito que eu tinha, mas eu não ia tomar um prejuízo financeiro efetivamente. No fim das contas, tá sobrando muito mais ali para mim. E eu entrei também com o Pronamp, que é o último ano que eu consegui o Pronamp. Aí eu peguei também uma grana, que aí foi em janeiro. Aí tinha uma grana que eu já tinha de caixa, mas o Pronamp aí me ajudou a dar mais uma alavancada, cara. Aí, assim, no primeiro ano ali, eu já tava, em 2020, no primeiro, não sei se primeiro mês, aí eu comecei a já faturar, sair de 300 ali para uns 500 mil mais ou menos, aí, porque o meu medo era muito o seguinte, falei, cara, eu não posso migrar do Simples para continuar faturando a mesma coisa. Então eu já comecei a faturar uns 500, 550, 600, comecei a chegar nesse patamar ali, já em 2023, né? Comecei a fazer isso. E, cara, então, aí de lá pra cá, depois eu adquiri o regime especial, né, que também já me ajudou a ficar competitivo em alguns produtos que eu tinha, né, cara, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, porque agora eu fico, entre aspas, né, porque a gente fica preocupado com a tributação, né, principalmente vai ter a mudança agora de regime a partir do ano que vem, mas eu falo assim, eu fico tranquilo porque eu posso crescer, cara. Eu não fico mais preocupado em qual jogada que eu vou ter que fazer para sair fora da. Qual cambiar que você vai ter que fazer para sobreviver? É, exato. Aí eu falei, não, cara, agora Agora o que. céu é o limite, cara. Você tá no lucro real, Exato. o céu é o limite, velho. Então aí eu fiquei tranquilo nesse ponto aí. E, cara, me liberou para mim poder crescer, para mim pensar em novas estratégias. É muito mais difícil, porque a decisão que você toma, ela não é tão simples mais. Não é um cálculo bobo de 10% de imposto que você tem que fazer, já é um cálculo muito mais complexo, exige muito mais coisas, né, de você, cara. Mas assim. Depois de um tempo você acostuma, cara. Depois de 6 meses ali, acho que nem isso, tá? Que já tá no regime normal, você meio que já tá entendendo ali o jogo ali, o basiquinho ali, você já tá pegando. Os 6 primeiros meses é muito difícil, cara. Tudo você acha que tá errado. Será que minha precificação tá certa? Será que isso tá certo? Será que isso aqui tá errado? Você começa a ficar meio louco, né? Aí, depois de uns 6 meses, vira natural pra você também. Você já começa Só que aí, vamos dizer assim, na hora de fechar o mês, na hora de fazer as coisas, aí já fica muito mais complexo, né? Que né? A variável é muito maior, né? Não é uma guia só que você paga, não é um negócio só que você faz, então já muda um pouquinho. Top, velho. Top. E hoje, você tem alguma dica de estratégia que você está usando hoje? Como que você está vendo o futuro? Cara, de estratégia.
Assim, para ser sincero, eu basicamente faço as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. Só que hoje de uma forma mais profissional, uma forma melhor, né? Aprimorei aquilo. Mas basicamente as mesmas coisas, né? Hoje eu tenho como estratégia procurar mais itens que tem ST, né? Porque eu tenho regime especial. É uma estratégia já um pouco mais avançada para esse patamar que eu tô agora. Então entra em jogo já, né? Algumas estratégias tributárias em alguns produtos. Então eu fico buscando ali mais produtos com ST e tudo mais. Você fica buscando ali, aonde eu consigo creditar um pouco mais ali um negócio. Então tem a estratégia também de tributo, que ela é muito importante. Tem gente que tira isso de lado, cara. Talvez o seu lucro ele tá ali, naquela jogada do imposto, você conseguir economizar aqui, economizar ali. Não é sonegar, galera. É você, da maneira correta, conseguir reduzir o máximo que você puder. Pagar imposto nunca é bom, né? Então, É um jogo bem diferente do simples, né, galera? E isso. uma coisa que é importante a gente frisar, e no caso do Igor, ele reduzir muito, mas cada caso é um caso, tá? Não tem uma regra, vai depender do estado que você tá, do nicho que você tá. Se você compra de dentro do estado, se você compra de fora do estado, se o produto tem base de cálculo reduzida, se o produto tem ST, se o produto não tem ST. Então você Se é precisa, nacional, se é importado. então você precisa de um escritório de contabilidade que conhece de e-commerce, como a eBlue, né? Esse aqui nem é para fazer merchan, mas não tem como não fazer, que vai pegar o seu caso. Tem gente que fala assim, começar com lucro real. Cara, isso não faz nenhum sentido. Nunca o lucro real para quem fatura menos de 100 mil vai ser melhor do que o simples. Não tem Hum. jeito, é possível. Né? Só se você sonegar e sonegar no lucro real é Cara, mais. menos de 4% de imposto, como é que você Não, não tem paga? como, cara, não é loucura. Então, mas porque tem muita gente que fala, eu já vi inclusive no Melo XP, né? O cara palestrar falando uma bobagem dessa. Para mim, a única coisa que funciona, ou seja, abrir no lucro real é o seguinte. Cara, eu tenho muita experiência, eu sou um cara cabuloso já na e-commerce, já tenho empresa, já tenho não sei o que lá, já vou investir sei lá, 1 milhão pro negócio Ah, não, funcionar, eu já sim, sei aí como é que sim. faz. Aí o cara fala assim, eu já vou faturar mais de 3 milhões e 600 no primeiro ano, cara, eu tenho certeza. É, Cara, não, não não. tem como. Aí é outro esquema. Igual, por exemplo, eu fui abrir meu negócio aqui, falei, velho, não vai abrir MEI. Eu sei que em dois, Não, 3 meses eu desenquadro, entendeu? Não faz sentido eu abrir MEI. Então, concordo, exato. né? É o Mas mesmo pensamento pro cara que pro já cara é que é gigantesco. gigante, não. Aí com certeza já abre no lucro real, mas E eu tô hoje é falando bem médio, gigante cara. mesmo, viu, galera? Não tô falando o cara que fala. É, Até eu, se eu fosse abrir uma nova empresa, eu ia abrir no Simples. Eu já sou lucro real, mas eu ia abrir no Simples, porque eu sei que eu não tenho grana para fazer uma empresa faturar mais de 3 milhões e 600 já no primeiro pior. ano, assim. É. Né? Então, Sim, Então, assim, porque eu vejo os caras me chamam, cara, lucro real, perguntando e tudo, eu tô explicando pro cara, aí eu pergunto, quanto você tá faturando? Pô, esse mês acho que vai dar 40 mil. Fala, velho, perder nunca meu fui. tempo explicando essa bosta de lucro real aqui, velho. Aprende, aprende primeiro a vender, a melhorar a sua venda, melhorar a É, qualidade da sua venda. Aí, cara, quando começar ali, chegar num patamar ali de uns 150. Você pode fazer um estudo acima ali, de quando tiver com 200, cara. 150 mil, 200 ali, você vai fazendo. Aí você começa a se preocupar, cara, que aí já tá perto, né? Então, mas no começo, cara, o simples, ele é bom por causa disso, porque ele é simples, velho. Você não precisa preocupar. Imagina na empresa, você tá começando a aprender a vender, aí você já entra na parte tributária mais complexa, você vai ter que aprender também, cara, a chance de você ficar estagnado ali é gigante. É É. gigante. Bom, vamos lá. Agora, cara, a gente tem uma parte muito importante aqui do nosso Onicast, que é o Acozinho, o Acozão. Ainda não assistiu. Ele acabou de casar, galera. Em vez de assistir as coisas, você vê que é o foco, tá desfocado. Tá pensando só na mulher, pensando na Agora, casa e tá sabendo o que tá acontecendo no e-commerce. Então a gente tem esse quadro que é o Acozinho, o Acozão, que é o bate-bola, né? Que são perguntas e respostas rápidas, tá? Se você. Então a gente já sabe aqui que seu nicho principal hoje ele é utensílios domésticos, né? Se você fosse vender em outro nicho hoje, qual seria? cara, eu acho que talvez o nicho pet, velho. Eu acho que é um nicho que está crescendo muito. Tem muita variável, muito grande, ou então. Esse nicho eu já vendo, então não adianta, né? Que é o decoração, né? A parte de decoração. Decoração é muito bom porque você perde um pouco a métrica ali de produto igual também. É isso Seriam aí. os dois ali que eu iria focar mais. Galera, então todo mundo vendendo lucro no nicho pet aí só para sacanear o Lucas lá, Lucas, baiano, recomendo o amigo nicho pet, nosso. é bom. Pode ir que E um nicho que você não venderia nem a pau. eletrônico, velho. Boa parte das pessoas estão respondido isso, mas tem outras Tá vendo? respostas também. Eletrônica, iPhone, essas. Não dá, velho.
Cara, qual que você acha que foi a maior dificuldade nessa sua trajetória aí? Não tão longa, né, comparando com a minha, mas pô, de muita experiência, de muito conhecimento e de muito crescimento aí. Qual que você acha que foi a sua maior dificuldade? Cara, o fluxo de caixa. De caixa, né? Principalmente nos primeiros dois, 3 anos ali, que primeiro ano você não tem crédito, então você tem que arrumar empréstimo. Foi uma decisão muito difícil que eu tomei. E no segundo ano você tem crédito, mas é pequeno. Terceiro ano também, então pra você crescer, cara, dá muito problema de caixa, muito problema de caixa. Muito, muito. É noite de sono, você ficava sem dormir, sem saber como é que você ia fazer para pagar as contas. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi essa, de caixa. Acho que é por isso que você falou que hoje eu dou aula de fluxo de caixa, porque, cara, Ah, estudei tanto isso, eu pesquisei tanto isso, eu olhei tanto sobre isso, cara, que assim, hoje, não é que a minha empresa é perfeita, eu tive problema de fluxo de caixa recente, mas hoje eu sei contornar muito mais fácil. Eu consigo prever ele muito antes do que simplesmente, pô, faltou dinheiro amanhã, e agora? Entendeu? Então, hoje eu consigo antecipar esse processo e tem como. E quem tá crescendo vai ter problema de caixa, não adianta, não tem jeito. por que que, cara, eu comecei a criar conteúdo aqui, as primeiras coisas que eu comecei a falar é de precificação. E eu vi os poucos conteúdos que tinha na época no YouTube, quase nada, e pelo menos na parte de como era tudo errado. Custo na precificação e tudo. Você sabe que eu tô falando é real. É, tanto que você estudou e fazia errado. E, cara, Exatamente. por que que eu realmente sei bastante de precificação e sei mesmo? Porque, cara, não tinha YouTube, não tinha bosta nenhuma. Então, assim, eu comecei a pesquisar, cara, comprar livro de precificação, comecei a entender. Cara, eu tenho que entender essa merda, sacou? Eu tô ganhando dinheiro, tô, pô, como é que é, né? Então, assim, estão estudando, velho, né? Então, assim, correndo atrás, lendo fontes diferentes, tentando entender o jogo, é importante. Loja virtual ou marketplace? É meio contraditório o que eu vou falar, né? Porque eu vendo mais em marketplace, cara, mas loja virtual, se você puder, tiver condições de investir e esperar para ter retorno, cara, loja virtual é melhor. Para você que tem o mesmo caso que eu, que começou sem grana, comece pro marketplace e depois vai indo para loja virtual aos poucos. Melhor marketplace? Cara, hoje é Shopee, hein? É, É. que é um cara que vendia pra caralho na Magalu, vende Mas a muito. Shopee é o primeiro canal hoje, você Não, e acredita? você custou para engrenar na Shopee, né? Eu lembro de vocês, na Custei. Shopee, velho, como é que vocês vendem? Eu falei, velho, olha, o mix é Tem, diferente, vai lá, dá uma olhada estudada. E hoje você tá achando, cara. não tem 2 anos, cara, que eu bombei na Shopee. É. Não tem, não tem. E o pior marketplace? Não pode ter medo, que eu chamei os guruzão do Cara, hype aqui, eles falaram. não, eu tenho medo não, você acha que eu ligo? Cara, eu acho que via varejo, velho, não vende, velho, não vende. Acho que Vamos ele é o tirar o Via pior. Varejo, que é uma resposta muito óbvia. Dos que vendem, qual que é o pior Os marketplace? que vendem, cara, bom, você quer que eu fale dos grandões ou porque tem Não, madeira, dos, madeira, dos pra mim, eu grandes. sempre tive problema, velho. Eu vendia lá, mas tive problema também. Não, dos maiores. Batão já falou uma lá, Americanas, velho. americanos. Sistema imprescindível hoje. Para Cara, o começar. RP, né, no caso eu uso o Tiny, para mim não tem como, é impossível você crescer sem o RP. Sistema, um sistema ou sistemas? Ah, o sistema. É o RP. Essa pergunta eu tenho que tirar. Eu sempre falo que eu vou tirar, eu não tiro, porque todo mundo responde a mesma coisa. Mas então vamos melhorar essa pergunta. Sistema imprescindível, fora o RP, para quem está no lucro real. Cara, o preço certo. O preço certo, para mim, é o que eu mais, o que eu mais uso hoje, fora de sistema assim, é o preço certo. Para mim, principalmente no começo lá, que eu tava meio perdido em questão das margens, para ter certeza, cara. Mas só explicando o porquê, primeiramente que no preço, na planilha de precificação de lucro real, você tem uma precificação com base na sua média de vendas, para você ter uma alíquota correta, porque cada estado é uma alíquota. Isso você só vai saber o seu real imposto olhando a sua alíquota, tá? Atual, aonde você está vendendo mais. Se você calculou que a maioria dos produtos vai sair para São Paulo, por exemplo, que você vende um produto para chimarrão, cara, você vai vender muito mais para o Sul. Então sua alíquota não vai ficar a mesma do que um outro produto que vende muito para o Nordeste, por exemplo. Então, cara, você vai ter que ver o real dentro da plataforma. E lá te mostra qual que é a sua média de imposto, média de ICMS, média disso, média daquilo, média de FAO e tal.
para você olhar. Então, isso aí para mim é o ponto mais importante da ferramenta, que é você saber a sua real margem daquele produto, porque ele pode estar vendendo por um lugar onde você não considerou lá na planilha. Lá você coloca mais de 15, na hora que você está vendendo mais de 10. Então, O Igor que me mostrou essa ferramenta, hoje nós somos parceiros, inclusive, fazer o meu merchan aqui, né? Tem cupom de desconto aí do Lichtine e do preço certo aí na descrição. E foi ele que me atentou para essa ferramenta, foi o que salvou você, né? Nessa transição sua, né? me ajudou Falou demais. isso, né? Cara, duas dicas vivenciadas aí que você acha que todo e-commerce tem que fazer. Não, ó, vamos tirar o olhar o fluxo de caixa. Você já deu com uma outra resposta. Uma, vou começar com uma. Fala uma. Vamos ver um aqui. Cara, aprender a precificar. Para mim, a primeira coisa que você vai ter que fazer é aprender a precificar. É a primeira. Outra. O cronômetro, 10, 9. Cara, tomar cuidado com o catálogo. Mas apesar que ele aprendeu a precificar, ele não vai querer usar o catálogo, né? Tem que dar uma dica melhor para não Não, ficar. cara, eu acho que vai, porque o vender vicia, né, cara? Isso. A gente não Bom, quer eu acho que é diminuir. melhor isso falar isso. É, Cuidado com o vício da venda. Que acho que já é. entra aqui isso aí. A gente não quer diminuir o É, faturamento, mesmo que o lucro bruto esteja aumentando, o lucro líquido também. Tipo assim, cara, faço estratégia eu mesmo, ó. Quero vender, aumentar minha margem. Fatalmente vai cair meu faturamento. E eu mesmo que ensino isso, que falo o tempo todo, me incomoda. Falo, caralho, isso caiu meu faturamento. Eu mas planejei. é isso. Mas, pô, pior que acontece. Eu já tive produto já, cara, que a margem dele tava dando baixa, mas ele vendia muito. Eu falei, cara, mas vai cair muito o faturamento se eu tirar esse produto. Aí eu ficava pensando se eu tirava ou não, a margem tá baixa. Tá Aham. abaixo do que eu queria. Eu falei, cara, mas se eu tirar, vai cair tanto de faturamento só por causa desse produto, hein? Quero não. Aí você fica brigando, você fica tentando fazer aquele produto voltar, você aumenta um pouquinho o É, preço, ele cai à venda, aí você abaixa de novo, ele volta, aí você fica aquele jogo, cara. É é. difícil, não é fácil você chegar e falar assim, não, vou arrancar esse produto aqui, tá dando margem baixa. Então toma cuidado com isso, um vício da venda. E uma dica aí do que não fazer, cara. Do que não fazer, Alguma coisa que você fez que, cara, aí eu errei. Você tem deixa eu ver. várias. Tenta lembrar uma aí. Não, tem, deixa eu ver aqui. Cara, cara, eu já comprei alguns produtos na escura, tá? Tipo assim, foi um fornecedor lá uma vez e mostrou pra nós catálogo de produto. Ah, esse aqui o preço tá bom e tal, não sei o quê. E eu ia olhando ali um anúncio, via mais ou menos o preço de venda, e fui falando, quero esse aqui, me dá tantas peças, quero esse aqui, me dá tantas peças. Comprando ali na na reunião ali mesmo, ali, apontando e tal. Hoje eu faço o seguinte, eu escolho os produtos que eu quero na reunião, eu falo, depois você me manda em PDF, eu analiso e te retorno. Eu gosto de comprar assim. Eu fui comprando, cara, na reunião. Não, pode dar ok no pedido? Pode dar ok no pedido. Na hora que chega lá, velho, você não analisa direito com um representante na sua frente, no presencial ali, você não tem aquela calma que você tem que ter. Então, cara, não comprar na escura, dessa forma, de tirar um pedido na emoção, igual você vai numa feira. Cara, você vai na feira, cara, os caras é o melhor produto A do hora de você mundo. comprar. A não sei que o cara, pô, já é um produto que eu já vendo e acontece muito em Isso. feira. Ó, tá com promoção de 30%. Assim, beleza, me manda a Ah, cacetada, né? eu já cheguei em feira, tá? Eu já fiz isso na feira também. Mas essa do representante específico foi porque eu tirei um pedido bem grande na época, empolguei pra caramba lá. Mas na feira também, a primeira vez que eu fui na feira, a primeira loja que eu entrei, eu já comprei, nossa, que panela bonita e tal. Olhei no mercado, não tinha ninguém vendendo a panela igual, cara. Eu falei, nossa, esse aqui vai. Cara, as panelas. Se bobear, deve ter até algumas até hoje. Manda de presente aqui pra casa, que as minhas estão tudo velha. Você vai vender essa merda mesmo? Aqui tem. Cara, eu já fiz isso demais, cara. E mesmo com a experiência e sabendo que é errado, muitas vezes a gente compra na emoção também, né, cara? Assim. Você E, empolga, velho. velho, às vezes eu vejo uns fornecedores. Agora até que não, que eu tô bem limitado a fornecedores e tudo. Mas na época da Ferramix, cara, às vezes vi os produtos bonitos, falei, nossa, velho, que trem bonito. Isso. Vou pôr esse trem pra vender. Tipo assim, o pensamento muito mais emocional do que racional, né, cara? Peraí, esse produto é mais bonito, mas que público ele vai atingir? Ele tem preço para atingir esse público? Quais são Exato. os concorrentes nessa faixa de preço, nesse patamar, né? Ah, esse produto é para curva, para, sei lá, classe A. Quais são os concorrentes? Quanto que eles vendem? Né? Qual que é o volume? Quanto Cara, que essa marca é conhecida em relação às outras?
Então, assim, já comprei, por exemplo, porra, o negócio era maravilhoso. Só que era mais ou menos o preço da DeWalt. E a DeWalt é super conhecida. O negócio podia ter sido melhor, mas a marca não era conhecida, não ia vender. Exato. E aí eu É isso, comprei, é isso. porra, né, emoção, que coisa maravilhosa. Né? Só que é e-commerce o cara não pega, não lambe, não cheira, né? Então, Isso. É o é, pensamento até talvez da loja física. Porque na loja é, física, o cara vê lá, vou te dar um exemplo claro aqui. Eu comprei esse pedido em específico, do primeiro que eu fui na feira, eram as panelas importadas. Cara, você pegava a panela, eu falei, cara, esse aqui, diferenciado esse aqui, hein, cara. E o preço era elevadinho, mas assim, eu falei, pô, tá legal. Tá até próximo de um jogo de panela específico da Tramontina aqui, e ele é até superior e tal. Cara, aí você chegava no e-commerce, o cara tá vendo a foto, velho. Ele não tá vendo o é, produto. Na loja física, você pega ali, o cara põe um do lado do outro, ele vai ver o que eu tô vendo. A espessura da panela, o peso, o toque do produto, você vai sentir ali, você vai ver que é um produto diferenciado. Mas, cara, na foto, o cara fala assim: "Ah, peraí, tem um jogo de panela aqui, sei lá, R$ 1.000, Tramontina, R$ 1.000, marca X. Cara, eu vou na Tramontina, não tem dúvida. Ele vai comprar um Tramontina. A não ser que você consiga fazer alguma coisa assim, muito elaborada, né? Hoje em dia, com os vídeos, pode até ser que você consiga, mas eu não sei até que ponto. é difícil. Difícil. Claro, com os vídeos você pode fazer melhor, né? É, você pode Isso, mostrar a diferença e subir tal. um patamar ali, mas não é. Você não vai Aí, mudar o jogo de uma máquina conhecida, esse jogo que a gente está falando, você não vai mudar. Né? Você é, pode, claro, melhorar. E que conselho que você daria ao Igor, aquele pequeno jovem de 20 e poucos anos ali, que recebeu a ligação, volta para o emprego, aquele momento ali, que conselho que você daria para aquele cara? só vai. Só continua, sai fora desse negócio. Até um Hoje, ponto, se queimar uma lâmpada na sua casa, aí você troca ou você chama o eletricista? troco. Se Não me for diga porque coisa você assim. casou essa semana passada, né? Você vai ver daqui a 10 anos de casado, você vai fazer igual eu, vai trocar bosta nenhuma. Até um ponto, Bruno, que você me lembrou, cara, que eu esqueci de citar. Eu acho que eu falei, não lembro se eu falei. Com um ano depois que eu tinha saído lá da empresa, aquele supervisor que tinha me indicado, porque a proposta que eu tive era de outra empresa, né? Uhum. Ele me ligou falando para mim voltar e ele já tinha até saído do supervisor, ido para um cargo acima do supervisor, que eu não lembro qual que era lá. Era gestor de manutenção, eu já estava como gestor. Ele me ligou e falou: Igor, você quer vir para cá? Só que aí a decisão foi muito fácil, né? Eu já tinha um ano e pouco de empresa, o negócio já tinha faturado 1,5 milhão, então eu já sabia onde eu estava indo, Você já estava milionário, igual aquele cara que vendia 300 mil. já estava milionário igual ele. Aí, aí eu falei, cara, aí foi muito tranquilo, sabe? Mas aí o que ficou pra mim, que foi muito importante isso aí, foi que, cara, um ano depois de eu ter saído, o cara lembrou de mim, velho. Então, tipo assim, eu não era qualquer um, vamos dizer assim. O cara tá lembrando de um funcionário terceiro que se candidatou numa vaga. Então, tipo assim, até pra quem hoje aí tá pensando, cara, em CLT, cara, tá no CLT ainda e quer, tá pensando em abrir o seu e-commerce, cara, já faz diferença aí onde você tá, é muito importante. Porque se o meu e-commerce tivesse dado errado, a minha vaga tava garantida lá de novo. Se nesse um ano tivesse dado merda, cara, as portas estavam abertas, eu fiz um bom trabalho lá. O cara me procurou. E, cara, e tem muita gente que não acredita nisso, né? Acha que você tá fazendo é pros outros. Cara, não, você tá fazendo pra você, cara. Isso só me ajudou hoje a ser um empresário melhor. Em fazer o melhor lá, fazer o melhor na minha empresa 100%. E agora. isso é muito bom para essa geração nova, que os caras, eles acordam mal-humorados e pedem demissão. Os caras não têm um pensamento de carreira, um pensamento de networking, entendeu? Então, isso que você Exato. Tem construiu, cara, e a contatos. gente tem que construir, a gente constrói também no e-commerce, cara. Eu sempre trabalhei sozinho. Até porque a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né, cara? E olha a Sim. importância. Eu tô conversando comigo aqui por quê? Porque ele me chamou no WhatsApp, sei lá, um dia ou outro no meu curso, não lembro qual que foi primeiro, a gente começou a conversar, e aí a gente começou a encontrar em evento, e a gente começou a ficar amigo, e aí a gente tem um tanto de amigo, e aí um apresenta o outro, aí ele vê, por exemplo, o exemplo do Preceto, olha esse sisteminha aqui, Bruno, é bom pra caralho. Aí me indica, aí outra coisa eu indico, né? E assim, ele começou como meu aluno, hoje ele ensina lá para os outros alunos, e ensina para mim também muita coisa, e não estou falando da boca para fora, você sabe que é verdade. Exato. E a gente vai se ajudando, velho, todo mundo junto. Então, assim, você deixa a sua marca, você tem que deixar a sua marca positiva onde você passar, cara. E essa O mensagem ponto que que você o falou, eu Bruno acho muito tem. legal mesmo e concordo 100%. E essa galera nova, bicho, eles parece que eles vivem num mundo paralelo. Acha que, ó, larguei aqui, amanhã tem outro. Não, cara. Pode ter outro igual, da mesma bosta. Você não vai construir uma carreira, construir uma vida futura
sem relacionamento, sem deixar boas impressões, não só com os seus superiores, mas com as suas partes. Quantas pessoas que eu conheço que às vezes CLT, que, sei lá, foram mandadas embora e tudo, e quem chamou ela no futuro foi a parte dele, o colega ali de que você tá do lado desse cara é bom, vou chamar ele, né? E o Entendeu? Então, pensamento que eu tinha, cara, nos eventos, assim, pra você ver como que eu era, cara. O Bruno tem prova disso. Todos os eventos, todos os encontros que tinha em BH, eu era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Todos. Eu não e faltava em até nenhum. hoje já teve um evento que só foi eu e você. Exato. Encontro, né? Cara, assim, e o meu pensamento, quando eu ia lá, não era aproximar do Bruno, era estar lá para escutar qualquer coisa de qualquer pessoa que pudesse mudar o jogo da minha empresa. Então eu falei, eu não posso perder nada, tem que chegar lá quando começa e tem que sair quando acaba, para mim aprender de tudo, cara. Porque o cara com duas palavras lá, cara, ele pode falar um negócio que vai mudar o jogo da sua empresa. Então, se eu atrasar meia hora ali naquele negócio, eu tô perdendo talvez uma informação relevante. Então, eu sempre pensei nisso, velho. Então eu ia ali para mim, claro, fazer amizades também, conhecer mais a galera e ter contatos, que é importante, cara. Já teve várias vezes de dúvidas que eu tiver, o caso do Bruno que eu citei, que eu liguei para ele, mas já teve outras ocasiões também que eu liguei para pessoas, falei, cara, tô passando por isso aqui na empresa, o que que você faz aí? Aí o cara me falar, ó, então vou fazer aqui funcionar, dar certo. Então, assim, eu acho que assim, é uma das coisas mais importantes, cara, é estar presente em tudo. Você acha que a minha empresa estava redondinha lá? Depois, os próximos encontros era fácil, né? Já tinha mais pessoas na empresa, o negócio já estava funcionando assim, não precisava estar presencial. Mas, cara, nos primeiros, a empresa às vezes estava pegando fogo lá, cara. Eu falei, não, vou ir lá. Vou perder um tempinho aqui lá, vou. Então, tem como, cara. E aquele negócio, né, Igor? Às vezes eu não estou batendo papo, eu te conto um problema que eu tive. Por exemplo, fluxo de caixa. No início eu não tinha problema de fluxo de caixa. Você nem sabia o que era fluxo de caixa. E aí o dia que você começa a ter, você fala, caralho, o Bruno falou aquela vez, ou o Bruno, ou o Clóvis, ou o Leopoldo, ou quem estiver lá, falou aquela vez, desse problema dele, cara. Como será que ele resolveu? Porque na época não, nem me interessava tanto, mas, pô, Isso. peraí. Aí deixa eu pegar o contato dele. Porque você fez amizade, você tem um contato do cara. Ok, me Isso. ajuda aqui, cara, parará, parará. E, cara, você vai criando uma rede de apoio e acho que é fundamental hoje, cara. Coisa que eu sei da importância disso porque eu não tinha. E hoje eu tenho, não só como eu, cara, eu sempre falo, o Igor sabe isso, eu não sou dono da razão, pelo contrário, eu conto uma experiência. E, cara, hoje eu falo, assim, com convicção, conversando com as pessoas e tudo, eu aprendo muito mais que ensino. Porque eu só sei ensinar a minha experiência. Não, e olha Exato. o tanto de experiência de coisas diferentes que a gente vai absorvendo de outras pessoas para a gente formar uma opinião, um conhecimento. Isso é legal demais. Ô, Igor, quem quiser te seguir aí, quem quiser ser um naveiro também, não pode falar naveiro porque já tem outro nave, né? Agora tem um nave lá, Bem, o malucão lá do. Gente boa lá, malucão do Instagram. Quem quiser seguir o Igor Neiva, agora ele é profissional, não vou chamar ele mais de Igor nada. Faz o quê? entra no Instagram, Igor_Neiva 1. Me segue lá. De vez em quando eu posto alguma coisa lá. Tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa interessante aí que você queria falar e não falou? Ou enfim, Cara, que eu lembro não, eu falei muito, né? Acho que ficou é, longo esse episódio, né? Ou não? quer mandar um agradecimento pro seu pai por tudo que ele ensinou e a força que ele te deu? Cara, eu quero agradecer, né? Velho, a todo mundo, assim, eu acho que cada pessoa que fez parte da minha vida é importante, né? Pra gente estar chegando onde chegou, cara. Acho que todo ensinamento que eu tive desde pequeno até hoje, cara, tudo isso aí não tem como medir. Assim, claro, tem umas coisas que impactaram os resultados meus, mas não tem como medir, né? O que é. Ah, isso aqui não foi. E não tem como falar o nome de todo mundo, cara. Mas meus pais, pela criação que eu tive, eu acho que me ensinaram a forma correta de ver as coisas, de agir, de estar, né, focado ali nos meus objetivos, né? O Bruno ali também, que, cara, me ajudou demais, o Gui, enfim, cara, não dá pra falar o nome de todo mundo, né? Mas agradecer a galera, os amigos meus, cara, que já liguei, eu já fiquei 4 horas no telefone, cara, conversando sobre assunto de e-commerce com um amigo meu. Então, assim, tem. Vamos dizer, eu ensinando e aprendendo, e, cara, um recado até pra galera também, que é importante, né? Cara, a amizade não é só você ter o contato do cara e ligar pra ele quando você precisa. É, É você atender o cara também, escutar ele, o que que é a dor dele, ajudar o cara, estar presente no dia a dia. Então, assim, não é só, pô, tem um contato do Igor aqui, eu vou ligar pra ele aqui com a dúvida que eu tenho. Nunca conversou comigo. Não é assim, cara. É claro que você pode tirar, não tem problema. Mas eu tô dizendo assim, a amizade, né, como que a gente fala, cara, é ter uma troca ali, não é diária, não precisa ficar mandando mensagem pro cara todo dia, mas tem uma troca ali, ajuda ele te ajuda, descobriu informação, fala, cara, eu acho que isso aqui vai ser legal pro Bruno. Toma aqui, Bruno, ó, isso aqui eu acho que vai te ajudar na sua empresa. Você já me contou que você descobriu essa ferramenta, toma aqui, não é, é
vamos dizer, é você também entregar alguma coisa para outra pessoa e ela vai também Troca, te né? entregar. É A troca. troca, Porque literalmente. se só sugar alguém, você não vai te levar a lugar nenhum. O negócio é a troca. Exatamente. E os grupos ajudam muito, os eventos, né, cara? E vai no evento, cara, chama os outros. Ô, você trabalha com quem? Conversa, vê oportunidade para É, conversar. não fica tímido, né, cara? É. Chegar, conversar, fala mesmo, pergunta, cara. A mesma história também, igual de lá quando eu tava na entrevista. Qual que era a oportunidade de eu sair dessa entrevista? Era falar, cara, então eu tinha que falar. Qual que é a oportunidade de você conhecer alguém no evento, de você tirar uma dúvida, de você aprender mais? É falar, é perguntar, é estar em cima, não ter vergonha. Chega uma rodinha, a galera conversando, cola lá, velho, chega lá. E aí, galera, vocês estão falando do que aí? Troca uma ideia, velho. Tipo assim, não precisa de ficar. Lá tá todo mundo lá pra criar network, cara. Todo mundo vai nos eventos, tá lá pra isso. Então, você chegar lá, você não vai soar como um estranho, né? Claro que você vai ver uma rodinha ali, você tá vendo que o assunto tá meio. Você não vai também sair invadindo qualquer lugar, mas assim, você vai Não ver ali vai- uma galera que tá conversando, conversando mais aberto, um bolo grande de pessoas ali e tal. Você chega lá, troca uma ideia, entendeu? Então, Tem que ter bom senso, né? E outro, por exemplo, a gente tem é, um grande grupo lá, cara. A galera se faz muita amizade, se ajuda muito. Então não seja aquele cara que só entra lá quando tá com pepino. Ah, galera, como configura isso aqui? Né? Então, assim, para você receber de volta e fazer network, que a gente fala, network é duas pessoas, não é uma, não é um tanto ajudando uma, não, né? Aí é consultoria. Você vai lá, exatamente. porra, ajuda. Porque você vai ter coisas que você não sabe, vai ter coisas que você sabe. Então ajude os outros também. E vocês vão evoluindo juntos. Igor, vamos finalizar aqui, já deu tempo. Eu só quero te dar uma dica final. Você sabe que você tem idade para ser meu filho, então você me ouve. Para quem não Certo. sabe, o Igor casou semana passada. Correto? Não, tem 2 semanas. Há Tem duas 2 semanas. semanas ele casou. E ele agradeceu um tanto de gente, e não agradeceu a esposa dele, que inclusive trabalha com ele. Já vai ver o vídeo, velho. Não, mas calma, o vídeo não acabou. Fala aí, ó. Obrigado, minha esposa. Ô, pai, filho da mãe, velho. Eu não quero que você E nós, apanhe em casa, cara. Eu quero que você não, continue. e ela me ajudou muito, velho. Agora é sério, eu tenho que agradecer ela mesmo, porque a gente namorava. Ela trabalhava em uma empresa e, cara, ela já foi pra lá sábado e domingo me ajudar a embalar. Assim, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Mas ia lá me ajudar e todo sábado e domingo ia perguntar: tá precisando de ajuda aí? Se precisar, eu vou ir pra te ajudar. Tá precisando disso? Tá precisando daquilo? Então, assim, e hoje ela saiu de lá onde ela trabalhava pra vir trabalhar com nós. Então, assim, me ajudou muito, cara, muito, muito, muito. Desde o começo da empresa. Desde quando, vamos dizer assim, era só um plano, né? Deu certo. Deu certo agora, né? Acho que eu reconciliei. Agora a gente pode finalizar aqui. Igor, Amém. obrigado, cara. Pô, não tem nem palavras para falar de você. Você sabe o tanto que eu gosto de você. Tamo junto, mano. Né? E é isso, cara. Eu espero que esse conteúdo aí tenha ajudado a galera. E com certeza quem chegou até aqui ajudou, porque é uma experiência muito legal. Eu acho que você deu dicas muito importantes aí. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Já agradeci, já fiz vários agradecimentos. E é isso, galera. Valeu, galera. E Eu até. acredito no sonho de vocês aí. Vai pra cima, cara. Batalha, não vai ser fácil, vai ser difícil pra caralho. Vai perder noite de sono, vai. Cara, é loucura. Mas pra mim valeu a pena. Pra mim valeu muito a pena. Ah, que coisa linda. É isso, galera. Até o próximo Valeu. Onicast!